Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do PerformaCast. Hoje nós vamos falar de negócio de uma forma diferente. Como que a gente pode usufruir desses negócios, como que a gente pode visitar uma cidade e conhecer o que tem de bom lá. Então eu estou aqui com o Daniel Rezende, a gente vai falar aqui do Onde Ir em Pará de Minas, desse podcast. Nós vamos falar desse projeto legal, do Daniel. Seja muito bem-vindo, Daniel. Pedro, muito obrigado, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Te acompanho nas redes sociais, acho muito bacana seu trabalho com o PerformaCast, com os seus outros trabalhos, e eu sinto muito honrado de estar aqui junto com você. Cara, é muito legal a gente bater esse bate-papo, porque eu já usei na prática esse produto, vamos dizer assim, um produto que você oferece, né? Eu viajo muito, né? Eu faço bastante treinamentos e palestras por aí, e onde que eu chego, eu fico perdido, né? O que será que tem de legal aqui? E eu gosto de saber, assim, o que tem de legal na cidade, porque quando eu falo numa palestra ou num treinamento, eu gosto de falar do local que eu tô. Então, por exemplo, gente, eu vou falar para vocês aqui sobre uma empresa. Se eu falo da empresa local, fica mais conectado com o público, né? Só que a gente chega lá e fica perdido, né? Por exemplo, eu tava em Juiz de Fora, aí fiquei assim, gente, o que tem de bom aqui? Aí eu chegava pro cara da recepção e perguntava, oi, me conta um pouquinho de Juiz de Fora, né? E eu vejo alguns problemas, né? Um deles que eu vejo que as pessoas parecem que elas não amam muito a cidade. Eu começo a falar só dos problemas da cidade, né? Então quando eu vejo alguém fazendo o contrário, falando bem da cidade, né? Falando bem dos locais, cara, é muito massa. Por quê? Porque a gente tá vendendo a nossa cidade, né? E para quem geralmente é de fora, né? Então assim, eu curti demais a ideia, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, né? De como que surgiu a ideia de fazer nessa página, fazer esse Instagram, esse movimento interessante. Porque, Rodrigo, foi exatamente da mesma necessidade que você teve. Eu digo sempre que foi um conjunto de fatores que levaram, foi uma sequência de fatores que levaram à criação da Onde Ir, mas o start mesmo foi quando eu tive um encontro. Eu ia sair com uma moça em Pará de Minas e propus para ela pra gente sair, perguntei, conversei. Ela falou exatamente o que você falou. Ela falou assim, a Pará de Minas não tem nada, Pará de Minas não tem atração nenhuma, vamos para outra cidade e tudo mais. E eu falei assim, não, gente, Pará de Minas tem, eu tenho um amor pela cidade, Pará de Minas tem coisa muito bacana. Eu fui, pesquisei no Google, pesquisei Instagram, fiz uma lista de coisas que tinha em Pará de Minas e mostrei pra ela. Falei assim, ó, Pará de Minas tem muita coisa, dá pra gente sair aqui sim. E aí a gente escolheu um lugar pra sair, o encontro não foi bem sucedido não, mas pelo menos gerou a página. Na outra semana, eu peguei essa lista e falei assim, ela também me falou assim, oh, que bacana essa lista, eu acho que dá pra você fazer alguma coisa com isso. E eu tinha essa inspiração da lista também porque tinha as rádios locais, a Especial FM, uma rádio muito bacana que tem lá em Pará de Minas, ela tinha a agenda cultural na sexta-feira. Ela falava alguns lugares, Pará de Minas tem a Giros, né? Falava alguns lugares ali. Mas não listava os barzinhos com os shows. E aí, na outra semana, a gente começou a postar, o pessoal teve uma adesão muito grande, né? O pessoal começou a gostar, primeiro meus amigos, né? Comecei a divulgar para eles, coloquei em alguns grupos. O pessoal achou bacana a ideia, os bares também, né? A grande maioria achou muito bacana, os cantores locais, e começaram a compartilhar a página, e a página foi tornando a proporção que hoje tomou, né? Eu acho que é essa necessidade mesmo que você teve, e que gerou criou a página, e enfim. Cara, é muito legal. E aí me conta, né, uma coisa, né? Eu já diversas vezes aqui já discuti com o pessoal de Divinópolis, né? Discuti não, levantei essa questão, esse debate do amor por Divinópolis, né? Uhum. Porque a gente vinha naquela pegada assim de só falar mal, aqui não tem isso, não tem aquilo, igual mesmo você já relatou aí, né? Uhum. E quando a gente faz um movimento contrário, a gente começa a lembrar das coisas boas, e de fato tem muitas, né? Uhum. Só que às vezes a gente tá tão acostumado, por exemplo, a Giros, né? Muitas vezes eu já saí daqui e fui lá para Pará de Minas para Giros. Quantas vezes o pessoal de Divinópolis e região vai lá para Giros? E é uma empresa tradicional, de muitos anos, né? Sempre bombou lá. E às vezes o pessoal de lá acha, tipo assim, natural, né? E às vezes até reclama. O pessoal de lá, às vezes, tem gente que fala que não gosta da Giros, o pessoal de fora pergunta pra gente, você é de Pará de Minas? Aí fala assim, cidade da Giros. Então, assim, a gente tem essa mania, né? É triste ver isso, é triste ver outras páginas também fazendo isso, falando mal da cidade. Toda cidade tem seus problemas. Divinópolis é uma cidade grande, tem seus problemas. Pará de Minas é uma cidade que está crescendo, tem se desenvolvido bastante. E claro que a gente tem que resolver esses problemas, né? A cidade precisa fluir, mas a gente tem que
fazer uma propaganda da cidade. Eu brinco porque Tiradentes, esse pessoal vai para outras cidades porque tem uma propaganda interessante. Você vai para lá, você acha que não tem problema de Tiradentes? A gente vai lá, o trânsito é difícil, a cidade que tem as ruas pequenas, e você vai deixar de ir Tiradentes por conta disso? O pessoal de lá tá falando mal das ruas de lá? Você não fala, tem eu não lembro de onde eu ouvi falar, mas a gente não chega em casa e fala assim, não repara a bagunça não, porque a pessoa repara a bagunça. Se você falar, Ao contrário. a pessoa nem ia reparar, você foi lá e falou, não repara a bagunça não, é que repara. E a cidade é assim, acho que o intuito da Onde Ir é exatamente isso, que é trazer o amor pela cidade. A gente só ama o que conhece. Então a gente tenta lá trazer os lugares, os barzinhos, as pessoas. Tem muita gente que fala comigo assim, não sabia que tinha essa quantidade de barzinho aqui no Pará, não. Sabia que tinha barzinho que tem esse tipo de show, ou que tinha esse evento aqui no Pará de Minas, não. Então a ideia da página é exatamente essa, é trazer esse amor para a cidade, porque igual eu falei, tem páginas lá que, assim, são amigos, tem muita página que faz um conteúdo muito bacana, mas a gente tem que tentar falar bem da cidade. Resolver os problemas é dentro de casa, a gente lavar roupa suja dentro de casa e mostrar para os outros que Pará de Minas é interessante, né? Pois é, e para quem, assim, chega de fora, né, para quem é o turista lá dentro de Pará de Minas, né, isso aí acaba trazendo ali uma vitrine, né, do que tem de bacana, né. Então vamos imaginar eu visitando duas cidades. Uma cidade onde que eu chego e descubro já onde ir, né, e olho já e vou ter uma visão legal. Eu chego a outra cidade que talvez tem coisas mais atrativas naquele final de semana, mas não tem essa comunicação clara. Aí eu vou falar, não, aqui não tem nada para fazer. E às vezes tá cheio de coisa, É verdade. mas como eu não sou de lá, eu não tô conectado, né? A gente precisa ter acesso às coisas, saber o que acontece. Você pode ter o melhor podcast do mundo, mas se você não pôr ele na rede, você não vai, né, as pessoas não vão saber que você faz aquela coisa bem feita, que você consegue mostrar para as pessoas, né, igual no seu caso, o empreendedorismo. E as cidades faltam muito isso, porque infelizmente seria interessante para a cidade, não precisaria de onde ir, se Pará de Minas fosse uma cidade onde tivesse 10 prioridades para o pedestre, tivesse imagina uma avenida cheia de barzinhos, cheia de coisas para as pessoas irem. Tô no barzinho, encontro com você, tô no barzinho, encontro com outro amigo, né? Ando na cidade. A cidade tem que ser caminhável, né? E, infelizmente, a gente adotou um padrão de puxar muito pro lado dos carros, né? A cidade, você anda de carro, você não vê o que acontece. Às vezes você passa numa rua que tem uma coisa muito bacana e, infelizmente, você não consegue entender ou ver que tem aquilo lá. E divulgar, né, o que eu sempre falo, divulgar as coisas é muito difícil. A gente divulgar um evento, divulgar uma coisa é muito custoso. A gente tem que empregar um dinheiro. Eu tenho um bar, eu quero divulgar que hoje vai ter um show tal. Aí você, tudo bem, patrocina no Instagram, faz um patrocinado, ou você faz algum meio de divulgação, aquilo acaba encarecendo muito. Aí você precisa colocar, às vezes, colocar um cover mais caro e acaba não atraindo as pessoas. Aí você atrai de uma forma, você divulga e não consegue bancar as contas, que a gente sabe. Você conversa com muito empreendedor, sem empreendedor, a gente sabe tão difícil que é, tão custoso que é pra gente empreender na cidade. A ideia da página é exatamente essa, é democratizar essa relação de quem quer fazer o evento, de quem quer trazer uma coisa bacana para a cidade e com quem quer acessar esse tipo de evento. Você falou um negócio interessante, eu até queria convidar quem está assistindo esse episódio aqui para pensar se faz sentido, né? Hoje em dia, as redes sociais, elas têm um algoritmo, né, que trabalha ali de acordo com a lógica, que a gente não sabe. Sempre ela muda um pouco. Mas o fato é, se você viu uma coisa interessante, o que seria interessante? A gente está compartilhando, né? E se, por exemplo, eu vejo uma postagem sua e compartilho, eu vou mostrar para pessoas que às vezes têm muito interesse. E aí, acaba que as pessoas não curtem, não compartilham, não comentam, não faz nada. E aí, uma postagem excelente, né, um evento excelente, às vezes 70 pessoas viram. Dessas 70 pessoas, 20 talvez teriam interesse de ir. Mas tem 300 que estavam doido para ir nesse evento, mas não ficou sabendo. Verdade. Então, assim, esse movimento, né? Aqui que eu acho que a gente poderia... Sempre eu falo isso. Gente, se você viu uma coisa interessante, lembra de um amigo que gostaria, né? Por exemplo, uma pessoa que gosta muito de rock. Eu vejo um evento de rock. Eu não vou, talvez eu não vou estar na cidade, mas eu vou compartilhar para 2 amigos meus aqui que eu sei que gosta. Às vezes, cara, vou ajudar o estabelecimento, que é o bar, vou ajudar talvez a página que está divulgando ali, né, se for esse caso, e vou ajudar o amigo que vai gostar do rock, né? Então, acho que é um ato simples, né, da gente movimentar a turma. Um compartilhamento ali ajuda um tanto que a pessoa não entende, né? O empreendedor, a gente, além de alimentar o algoritmo, quando você compartilha, quando você clica no aviãozinho, a página tem muito disso. Agradeço demais os seguidores, porque a página tem uma quantidade de seguidor e os stories atingem uma quantidade que eu fico impressionado. Mas exatamente por isso, porque você vai lá e você vai, vou compartilhar com um amigo aqui, e aquilo acaba trazendo um engajamento bacana. E eu sei muito bem como é que é difícil, porque eu já mexi com festa.
em Ribeirão do Ouro, a gente tinha a festa do pecuarista, e eu ouvia demais quando a gente fazia a festa, e depois que passava a festa, tinha pessoas que chegavam e falavam assim, não fiquei sabendo da festa não, eu coloquei faixa, eu fiz divulgação no carro de som, pus patrocinado no Instagram e não atinge as pessoas, né? A gente tem essa dificuldade de atingir, porque a gente, quando você patrocina no Instagram, você consegue direcionar para um público, mas hoje facilitou muito isso. Na época que eu fazia festa, não tinha tanto esse algoritmo assim, mas eu chegava depois da festa, tanto de pessoa que falava assim, não, eu não fiquei sabendo da sua festa, tinha uma faixa de todo tamanho, tinha, né? A gente fazia umas festas menores, então era faixa, não chegou por um outdoor. Mas, e é muito custoso. Você vai colocar um outdoor hoje em dia, o preço que é, né? Tem empresas muito bacanas que fazem esse trabalho, mas é um investimento muito alto. Então, você pensa duas vezes antes de investir naquilo. E com a Ondir, a pessoa, tipo assim, a gente faz lá um trabalho muito voluntário também. Os bares que estão na lista, muitos bares mandam pra gente, perguntam qual que é o seu Pix, vou te mandar um Pix aí pra você dar essa força pra gente sempre aí. Os bares que estão na lista principais, a gente trabalha também com divulgação. Mas o bar fica. A pessoa que é do bar ou do evento fica muito satisfeita porque ela tem ela pode mostrar para a cidade. Claro que a quantidade de seguidores nossa é limitada, mas dentro daqueles seguidores que a gente tem, ela pode mostrar para a cidade que o bar dela tá ali, que ela tá dentro de uma lista de coisas que as pessoas possam, né, acessar. Bom, então assim, um movimento que eu quero convidar o pessoal, né, da comunidade de empresários, né, gente, vamos começar a compartilhar os eventos aí da turma aí para poder dar uma força, né? Outra coisa que eu acho interessante também, a gente bater um papo aqui e ver se faz sentido lá, né, para parar de Minas e pro seu público lá, né? É uma coisa seguinte, nos Estados Unidos eles têm um costume muito legal, cara. Quando começa uma empresa nova, eles querem ajudar aquele pequeno. Então, assim, uma cultura legal. Abriu uma empresa ali, não, vou comprar daquele mercadinho ali, vou comprar daquela roupa ali que a pessoa começou agora. É uma cultura realmente de ajudar quem tá começando. E aqui, cara, infelizmente, eu acho que é o contrário. A gente chega, né? Esse dia eu me peguei dessa forma, né? Não, tô precisando de comprar aqui um pacote de bombom pra me dar na aula que eu tava dando lá em Juiz de Fora. Vou achar um supermercado grande. Eu perguntei na rua, então um supermercado grande aqui. Porque a gente quer procurar que as empresas maiores, com aquela percepção que talvez vai ser mais barato. Aí nessa hora eu tava na rua assim, eu vi, né, um local que vende bala e tal, vou comprar aquela loja ali, uma loja menor, mais tradicional, vou comprar ali. Então assim, convidar, não sei se faz sentido para você, pra gente dar força para quem tá começando. O que você acha nesse sentido? Eu acho que você falou uma coisa que é muito importante, porque, infelizmente, a gente tem aquele pensamento, não sei se cabe bem essa frase, mas de santo de casa não faz milagre. O Kilder tem um podcast, não sei não que é podcast dele. O Daniel tem uma empresa, Daniel aqui da rua, Daniel não vai chegar lá. Quando eu mexia com festa, também enfrentava muito essa dificuldade, porque as pessoas, às vezes, conhecem a gente e poderia, em vez de empolgar, de divulgar a gente, de falar assim, poxa, o Daniel tá bacana, tudo tá bacana, tá fazendo um evento, tá fazendo isso. A gente precisa criar essa conexão, né? Existem sociedades no mundo que tem esse intuito de unir, né? O seu segmento é tal, o meu é outro. A gente precisa fazer uma aliança pra gente, eu vou comprar só de você tal produto que você vende. E assim, é importantíssimo ajudar isso, porque o empreendedor é muito melhor do que eu, sabe disso. Enfrenta tanta dificuldade, porque poxa, você divulgar um amigo, você falar bem de um amigo, você falar bem de uma empresa que tá ali, que você conhece. Todo empreendedor, toda pessoa vai enfrentar um tipo de dificuldade. Você vai vender seu produto, ele pode dar problema com alguém. É natural. Isso aí você não consegue fugir, né? Faz parte do negócio. Agora, se você só falar mal, não, fulano de tal faz aquela coisa, e você começa a falar, não vai naquele supermercado não, porque lá não sei o quê. Em vez de você falar bem, é um supermercado que é da sua cidade, que é de um amigo seu, que é alguém da sua região, a gente fala que quando você fala bem de alguém, você atinge, né, é difícil você atingir 2, 3 pessoas. Quando você fala mal, você atinge muito mais pessoas e acaba atrapalhando o negócio de um cara que era um negócio excepcional, que por conta de um detalhe que você não gostou, você acaba falando dessa pessoa e não ajuda, né? Então acho que a gente tem que mais acreditar no santo de casa, porque o santo de casa acho que faz milagre, sim. Cuidar do ambiente nosso, né? O vizinho nosso, esse cara crescendo, vai trazer mais prosperidade para ele, pra gente. A comunidade cresce, né? Esses dias eu vi uma postagem que mostrava isso, uma menina, né? Não sei a história, não sei se é verdade, né? Se ela é real, mas parece que sim. Ela tava assim num prédio e postou uma coisa lá. Gente, ó, pra você ver
que dó, que o cara montou aquele bar ali, aquele restaurante ali, não sei se você viu isso. Vi, cara, achei bacana demais. E aqui tem vários dias que fica ali sozinho com aquele investimento todo e ninguém vê até hoje. Que depois disso começaram o pessoal compartilhar com o outro, compartilhar com o outro, e deu uma multidão, né, cara, lá na porta lá e fez aquele away. Então eu acho uma ação tão simples, né? A gente dá uma força pra quem tá começando. Você vê, uma postagem simples dela fez uma diferença na vida do cara que a gente não tem noção, às vezes, da dificuldade que cada pessoa passa, né, no seu negócio. Então um gesto seu tão simples, igual dessa moça, fez um impacto tão positivo, né? Eu acho que a gente precisa estimular essa coisa, porque a cidade só existe quando o comércio seu dá certo, quando né, a rua é movimentada, quando as pessoas transitam. Porque senão a cidade vira uma cidade dormitório. E morar na cidade dormitório não é interessante. A gente quer morar na cidade que tenha cultura, que tenha uma lista de barzinhos que você possa ir. Por que é interessante você ir pra praia? E você vai pra praia, você vai pra... Né, tem gente que viaja pra Londres, pega transporte público, coisas que não faz aqui, e acha interessante, quer morar lá. Né? Por que a nossa cidade não pode ser uma cidade que atrai pessoas pra morar, que a pessoa vai... Né? Eu sempre brinco, eu gosto dessa relação de Divinópolis e Itaúna, principalmente, são cidades que eu mais conheço. Eu quero tirar a gente de Divinópolis e levar para Pará de Minas. Mas vocês também têm que fazer esse movimento de trazer a gente para Divinópolis, né? E Divinópolis faz muito bem isso. A gente sabe que existe as questões que toda cidade tem, mas Divinópolis a gente é a capital do Centro-Oeste. A gente vem para cá, para Divinópolis, resolver coisas que muita cidade não resolve. E eu sempre brinco que Pará de Minas pode ser essa cidade também. Basta a gente divulgar ela como uma cidade interessante, como uma cidade gostosa, uma cidade bacana. Eu acho que assim, não tem nada a ver com viés político. A gente precisa gostar do lugar que a gente mora. Isso aí faz parte da nossa vida. Eu moro num bairro na cidade, eu quero que aquele bairro seja bem falado. Isso aí muita gente quer morar em cidade que é desenvolvida, país desenvolvido, cidade bacana, Florianópolis, a gente quer ir para essas cidades. Por que a gente não pode tornar essa cidade nossa assim? E não precisa de político fazer isso, não. A gente faz isso exatamente o que você falou. A gente divulgando um local bacana, a gente mostrando que a nossa cidade é interessante, você convence muitas pessoas a empreender aquilo lá e a cidade vai crescendo. Tenho certeza que Divinópolis cresceu foi dessa forma. A gente foi se tornando interessante, morar aqui e conquistou essa quantidade de pessoas que moram aqui. Tem cidade que está perdendo população. Né? É triste ver esse tipo de coisa. Realmente é tudo conectado, né? Eu acho que a política tem um papel importante nisso, mas eu acredito muito mais no poder de ações igual a sua, ações de outros empresários, né? Isso que você falou de empresário se unir, quando o empresário se une, e claro, o poder público tem que dar uma ajuda para o empresário, mas isso que você falou, quando um empresário compra do outro, quando um empresário indica o outro, eu tenho um primo que tem uma loja lá em Pará de Minas, e ele falou isso comigo e me gravou na vida. Ele falou assim, Daniel, ele dá preferência, tudo bem, você pode escolher pelo melhor preço, a gente quer valorizar o nosso dinheiro. Mas ele falou assim, Daniel, se tá pouca diferença, se eu posso comprar no supermercado que é aqui da cidade, tudo bem, a gente tem que abrir, a cidade tinha que abrir para vir vários supermercados, para vir várias pessoas, para as pessoas da cidade empreender, mas se você pode dar oportunidade para aquela cidade, é um impacto grande que gera para o comércio, para os empreendedores da cidade, né? Com certeza. Cara, eu tenho uma experiência legal lá em Pará de Minas. Teve um evento que eu participei lá, que é lá da FAPAM, né, uma feira de empreendedorismo. Cara, eu fiquei encantado com aquela feira. Até quem ajudou na organização é um amigo meu, que convidou para, inclusive, fazer uma palestra lá. E eu, inclusive, gravei um podcast aqui com os diretores lá, com a turma lá da FAPAM, para falar o pré, né, assim, o que aconteceria no evento. E depois até fiz uns podcasts lá, entrevistando as empresas que estavam expondo lá. Cara, foi incrível, sabe? Eu percebi muito isso que você falou, e a união dos empresários. Por quê? Eles reuniram, esse evento foi muito legal, ficou um lugar legal para você visitar lá, tinha um shopping lá, tinha uma banda tocando, e era artistas locais, teve um concurso lá, né, de quem cantava, né, apresentando as músicas autorais e tudo. E foi um negócio muito bacana, cara. E assim, eu fiquei pensando, Divinópolis tinha que ter uma ação dessa. E uma coisa que já acontece lá há bastante anos e só vem crescendo. Então, acho assim, é o poder da união, né? Se 20 empresários falassem, eu não vou entrar para ter stand lá, o negócio talvez não aconteceria do jeito que foi, né? Esse tipo de feira, né, que aconteceu na FAPAM, Pará de Minas também teve a Expo Conecta Agro, que é muito interessante, né? Esse tipo de união é interessante demais. Você reunir num lugar pessoas e de um segmento, aqui também teve da construção civil, acho, em Divinópolis, né? Acho que foi bem interessante. Quando você reúne esse tipo de coisa, porque tem gente que acha, infelizmente tem empresários que pensam que, não vou expor lá não, porque tá cheio de concorrente meu. E a concorrência é exatamente o contrário. Infelizmente, igual na página onde ir,
tem donos de bares que não gostam da página. É natural a gente fazer as coisas não gostarem. A página cresceu quando as pessoas, eu marcava os bares. No começo eu conseguia marcar uma arroba mostrando, só que como cresceu, a gente descobriu mais bares, para de mim também cresceu, a gente não consegue marcar todos os bares na página para as pessoas poderem clicar e ir para a página do bar. A gente marca os bares ocultamente e eles compartilham, mostrando que está naquela lista. Tem bar que não quer, que não compartilha. É natural isso, mas por conta do pensamento de concorrência. Eu sempre gosto de brincar, tem uma historinha da geladeira da Coca-Cola, mas eu gosto de trazer para o nosso movimento que onde divulga é bar. Se tem um bar numa rua, só um barzinho, você escolhe que você vai ou não vai naquele bar. Quando tem 2 ou mais, você escolhe qual que você vai. Então, em vez de escolher ir ou não ir, você escolhe, eu vou em A ou vou em B. A historinha da máquina da Coca-Cola era uma máquina que estava no metrô, nos Estados Unidos, tinha só a máquina da Coca-Cola, e ela vendia por volta de 300 refrigerantes por dia. Colocaram a máquina da Pepsi, não sei se você conhece essa história. Eu não conheço, não. Colocaram essa máquina da Pepsi do lado. Aí você pensa assim, vai dividir a venda. Uma máquina vai vender 150, a outra vai vender 150. Ou cada um vai vender 300. Na verdade, dobrou a venda das duas. Cada um começou a vender 600. Por quê? A pessoa que passava naquele local era exatamente isso. Ela passava por ali e antes ela fala assim, bebo ou não bebo Coca-Cola? Aí, depois que tem as duas opções, ela começa a pensar assim, eu bebo Coca ou bebo Pepsi? Ou qual seja, independente do sabor que seja refrigerante, eu quero dizer isso, que a concorrência faz bem. É bacana você ter alguém na mesma rua que eu sei que tem o mesmo negócio, porque aquilo junta. Se você está isolado num canto, de modo que só vai em você, a pessoa fala assim, vou lá, ou não vou, ela prefere ir em outro lugar. Quando tem vários lugares, essa concorrência é saudável para o empreendedorismo. E quem nunca não queria comprar nada, passou na porta e resolveu comprar, né? Acontece demais. Você sai pra ir num barzinho, não, acho que eu não vou sair não. Aí de repente você vê um lá, não, eu vou ali hoje. E o contrário também acontece. É o que você falou, esse caso aí é muito interessante aí da Pepsi, da Coca, porque realmente mostra isso, né? Como que não divide, soma, né? A concorrência é muito saudável, isso aí todo empreendedor tinha que ter essa concorrência leal, claro, ter essa visão, porque a gente precisa dos outros. Uma cidade que tem, a gente estava conversando aqui antes, de uma rua que tem vários barzinhos, você escolhe, de repente eu encontro com você num bar, vou andando, encontro com um amigo, não só bar, né? A gente fala de bar por conta que a gente divulga isso, mas tem entretenimento, de uma certa forma, né? Eu brinco, para de Minas tem um Parque Bariri, Divinópolis também tem locais que poderiam ser de convivência, é muito importante. Onde isso surge por falta de lugares de convivência, né? Eu acho que se existisse, se aquele dia do encontro eu fosse em um lugar, tivesse vários barzinhos, por exemplo, eu poderia, não existiria a página, né? Mas é interessante a gente ter esse movimento na cidade, porque a cidade se torna viva, né? A gente vive a cidade quando você anda a pé, né? Infelizmente, o JK trouxe muito, eu sou fã de JK, mas ele pegou a curva errada aí quando trouxe desenvolvimento de carros para o Brasil, né? A gente pensou muito nas rodovias, nas ruas, e esqueceu um pouco da calçada, né? As ruas têm cada dia se tornado mais largas e as calçadas mais estreitas, o que mata a cidade, né? A gente precisa de ter pessoas movimentando aquela cidade ali. Aí, me fala um pouquinho assim do onde ir em Pará de Minas, né? O que os barzinhos lá são mais afastados, é tudo concentrado? Como que funciona lá? É muito interessante ter essa vivência na página, porque a gente começou a fazer tipo um algoritmo, sabe? A gente começou a entender como é que funciona o bar, como é que funciona os bares, como é que funciona o comércio na cidade, porque a gente vê um bar que abre, um bar que fecha. Eu já vi, assim, dezenas de bares em Pará de Minas fecharem. Cara que começa o barzinho, vai lá e não consegue manter. Então a gente vai entendendo o que acontece, vai tentando entender o que acontece, na verdade. E em Pará de Minas acontece muito de o cara começar a abrir um bar e tentar empreender e acaba não conseguindo ir para frente. E a gente vai vendo uma tendência. E eu tenho conversado com os donos de bares para a gente realmente ajudar nisso. A gente senta de vez em quando, tem alguns amigos, tem o Matheus, tem um pessoal que gosta da página, que a gente senta para conversar e vai trocando essas ideias, porque o que deu certo no Pará, o que não deu certo? A gente tem que entender isso para poder prosperar. Uma coisa que a gente observou muito é o local, faz diferença na cidade. As pessoas querem ir para o centro, as pessoas querem ir onde é que tem movimento, né? Claro que existem bares que são de bairros, que são tradicionais do bairro, tem muito barzinho muito barzinho bacana que está em bairro. Mas se a pessoa aproximasse, igual Pará de Minas aproxima do São José, que são bairros que estão melhor desenvolvidos em certas questões, estão próximos do centro, estão próximos das pessoas andarem, a localização tem faz
tem uma grande relevância dentro dessa escolha. E assim, em Pará de Minas os bares são bem pulverizados. Se fosse mais em uma rua só, claro que faria mais fácil para a cidade, mas aonde ir, cada bairro, por exemplo, Santos Dumont, a pessoa sabe que tem um tiragosto tal. Cada bairro tem uma particularidade de um barzinho tradicional. Isso é bacana para a cidade, claro que a gente precisa valorizar os bairros também. As pessoas moram nos bairros e querem estar um barzinho próximo, pode voltar para casa. A questão também da gente ir pro bar e poder voltar em segurança sem pegar um carro é importante, né? Então, os bares nos bairros são interessantes, mas eu acredito que se fosse uma rua só, a gente unisse toda essa questão, seria melhor para a cidade, entendeu? Então aí até faz mais sentido, né, o projeto, né, surgiu por causa disso. Porque se tivesse todo mundo num lugar só, bastava chegar aqui, onde que eu vou? Ó, tem uma rua, vai lá e tá todo mundo lá. Todo mundo lá. Né? Igual então, tem a prainha ali, muita gente vai pra prainha e existe, eu acho interessante o que você falou, porque existe bares fora da prainha, né, Itaúna. Realmente a gente precisa explorar a cidade como um todo. Claro que a gente tenta sempre aglomerar, trazer pessoas mais juntos, mas faz muito sentido isso que você falou aí. Então, assim, na prática eu já vi muito isso, né? Eu lembro que um dia que eu tava lá em Ribeirão das Neves, aí o pessoal, todo mundo lá é muito legal, cara. Lá eu fiz um projeto lá, né? Uma metodologia do Sebrae, e a gente pergunta o que tem de bom na cidade. E depois a gente desenvolve esse projeto lá, né? Uma ideação. E no final a gente chega com sugestões de melhoria. Cara, esse projeto é fantástico, sabe? E a gente faz isso com alunos, e quando faz com alunos aí, eles soltam a criatividade, podia ter isso, podia ter aquilo e tal. Então é assim, muito legal. E lá o pessoal unanimamente fala, né, do bolinho de carne que tem no barzinho lá da praça lá, o barzinho central, acho que é Bar Central que chama. Então assim, todo mundo fala desse bolinho de carne. Então acaba virando um ponto turístico, né? Agora, se eu quisesse uma outra coisa a não ser aquilo, aí eu ficava procurando Instagram disso, procurando Instagram daquilo. E é difícil, cara, porque você entra no Instagram, aí teve um dia que eu falei assim, ó, vou ver se esse bar tá aberto. Não, hoje a gente não entrega, não. Eu queria que alguém entregasse pra mim no hotel. Não, hoje a gente não entrega, só aqui. Eu falei, cara, eu não vou querer ir lá agora. E foi difícil, né? Então, se eu tivesse centralizado numa comunicação igual você oferece, seria mais interessante. Então, assim, ó, pelo que você me falou, então, os bares estão separados, né? Não tá tudo concentrado. Tem nos bairros, é até um negócio legal, igual você falou. Às vezes eu quero sair a pé pra ir no barzinho, eu saio no meu bairro mesmo, tem uma opção ali, né? E tá ali bacana ali uma coisa pra mim poder né, divertir ali e tal. E economicamente dizendo, vamos falar 2 pontos aqui pra ver se faz sentido pra você. Um eu acho legal porque se eu vou sair do bairro X pro bairro Y, eu vou gastar com Uber. Tô movimentando novamente a economia. Tô ajudando aquele Uber, né? Ou às vezes eu vou de carro, se eu não bebo e tal e tudo, aí acaba que eu tô gastando combustível, eu tô movendo a economia, né? A gente tá fazendo as coisas acontecer ali. E uma segunda coisa que você falou interessante é a questão aí que tem lugar que você falou assim, que muitos empresários talvez não dava certo, você foi tentar entender o que estava acontecendo e observou que tem lugar que é mais fácil, né? Então assim, movimentou a economia, é um ponto importante, né, para você poder me falar sobre isso. E a segunda coisa se aqui é mais fácil do que ali, né, por que será? É porque esse bairro tem mais movimento, é um bairro mais com mais tradição, ou talvez a divulgação aqui é mais clara do que daqui? O que você acha que faz mais sentido? O que você falou faz muito sentido, que os donos de bares de Pará de Minas enfrentam muita dificuldade, é a questão do som. Então isso influencia muito na localização, porque tal certo bairro que é mais pessoas mais velhas, talvez não aceita muito bem ter um bar ali, a gente tem que entender o limite de sons. Eu acho que também os donos de bares têm que entender isso, porque você tá no barzinho, tem bar que é balada, quando é uma balada você vai colocar uma acústica, e quando é um barzinho você quer conversar, você quer ter um diálogo, você quer escutar uma música boa, mas você quer poder ter um diálogo, então você tem que respeitar essa convivência. E quando a gente consegue respeitar, a gente tem isso que você falou, de poder tá perto do bar, tá próximo ali. E quando tem um bar na sua cidade, na sua rua, por exemplo, é muito mais seguro quando você tem um bar na sua rua, que você vai andar, porque tem pessoas, quando você vê e é visto, você torna mais seguro o local. Então a gente tem pessoas que não aceitam os bares, tá, no seu bairro, quer que seja um bairro residencial, só que quanto mais a gente consegue trazer comércio, seja bar, seja papelaria, seja farmácia, todo tipo de comércio que movimenta pessoas, ajuda o crescimento da cidade de uma forma impressionante. Porque é exatamente isso. Você pega um Uber, você compra uma coisa, você movimenta o seu bairro, valoriza, você começa a valorizar o bairro também. Porque quando você passa por um paredão, que só tem uma luzinha,
você tem coragem de passar ali, andar ali, né? É. Que às vezes você tem, infelizmente também tem uma tendência de arquitetos, né? Tem prefeituras que querem colocar recursos, você não pode construir um prédio. Quando você tem um prédio que tem embaixo ali lojas, barzinho, tudo mais, você fica seguro de morar ali, porque você vai passar ali a qualquer momento, vai ter movimento. Agora, se você coloca um condomínio com recuo, afastado, com um paredão, um muro grande, a pessoa que está lá dentro não vê lá fora não vê que está lá dentro, se torna um lugar perigoso. Até para segurança, esse tipo de coisa que você falou aí é interessante. Realmente dá pra gente lembrar, assim, de várias cidades que eu já visitei, onde que você vê o lugar que você se sente mais seguro. Realmente é onde tá mais movimentado, né? Né? Agora, você tocou um negócio aí que eu acho importante, o barulho, né? E assim, eu já participei muito aqui dessas discussões, principalmente na época da pandemia também, onde que a população que tá em torno do bar que faz o problema, não quem tá dentro do bar. Então, às vezes, assim, o bar tá lá fazendo o trabalho dele, atendendo o pessoal lá, tudo bacana. Aí começa a vir um pessoal na rua, aí começa o carro passando com som alto, aí faz ali, às vezes dá até, sei lá, acelera demais, faz barulho, faz aquele barulho com moto, aquele negócio todo e fica ali. Então, assim, às vezes o barulho não tá dentro do bar. Tá, O tá dono, tá de dono do fora. bar quer seguir as regras, né? Porque se você não seguir, você toma uma multa grande. Né? Você falou, existe muito, infelizmente, a gente tem que ter essa consciência, porque às vezes praça perto também, tem muito bar que podia dar certo perto de praça, só que se você põe um bar ali, acontece que a pessoa vai pra lá, começa a fazer bagunça, quer aproveitar, né, da situação do movimento. A gente tem que entender que a cidade precisa de movimento. A gente tem que entender que os bares, é importante ter bar, é importante ter todo tipo, é importante ter igreja, é importante ter todo tipo. Tem igreja que também tem seu som, né? E todos precisam respeitar uma regra. A gente vive em sociedade, a gente precisa respeitar, né? Eu acho que eu tenho uma coisa que eu fui criado, nascido na roça, né? Até os meus 18 anos eu morei em Ribeirão do Ouro. Então não tinha esse contato com cidade. Depois que eu fui pra cidade, a primeira cidade que eu comecei a morar assim, que eu comecei a viver foi Itaúna, e eu ia muito na praia e via tudo aquilo, eu comecei a entender como é que as pessoas conseguem conviver em sociedade, como é que as coisas funcionam. E é muito gratificante ver esse movimento. Então, se você quer viver num lugar que não tem barulho, então eu acho que uma cidade não é interessante para você. Porque se você quer segurança, se você quer movimento, se você quer uma cidade rica, uma cidade rica em todos os sentidos, você precisa aprender a conviver. Claro, a gente tem que ter regras, até 10 horas, até 11 horas. Qual que é a regra da cidade? Vamos conversar com o pessoal da população? O bairro aqui é muito interessante para ter bares, para ter movimento, mas o que o pessoal mora aqui? Eu acho que falta muito esse diálogo. Às vezes, um vizinho só, né? Claro que tem seu direito de reclamar do volume, mas um vizinho acaba prejudicando. Para de Minas teve bares, né? Quem mora lá sabe, não vou falar não, mas tem bares que fechou, lá, não só um. Eu pelo menos sei de 3, posso listar 3. E fecharam por conta de multa que tomaram, conta de barulho. Né? E bares que às vezes fez o que você falou, respeita a legislação, coloca o volume, né, para a música na hora certa, só que a população também tem que ajudar. A gente quer uma cidade, a gente tem que ter uma organização para, né, o limite, a gente tem que saber o limite de cada pessoa, né, de cada situação. Bom, agora me conta aí um caso curioso, né, que você talvez tenha aí dessas, da sua divulgação. E eu queria que você falasse também, assim, talvez esse assunto esteja ligado à cobertura de eventos, né? Porque você também faz cobertura de eventos, né? Sim, a gente faz. Então me fala um pouquinho da cobertura de eventos, como que funciona, né? E um caso curioso que você tem aí, um caso que você viu assim, nó. Porque eu acho assim, eu tenho comigo que o empresário tem dia que fala assim, nó, vou largar esse negócio, não vou mexer com isso mais não. Tem que dia que a gente fica ali contrariado. Mas tem que dia que você faz, nó, isso aqui me dá sentido, isso aqui, ainda bem que eu fiz isso, que isso aqui me dá um resultado legal. Faz sentido aí pra você? Não, faz demais. Eu passei por isso tem pouco tempo. Até minha namorada, que a gente acaba. Eu já pensei em desistir da página, a gente pensa em desistir, já tentei. Porque a gente vê as outras páginas, a gente tem a mania de comparação, né? Fala assim, mas minha página é tão relevante às vezes. Só que chega um feedback de uma pessoa da cidade que fala assim, poxa, conheci esse barzinho aqui, fui nesse evento, gostei demais. Gente de outra cidade, eu acho maravilhoso quando eu recebo mensagem de pessoas de outra cidade falando assim. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma moça lá que era de São Paulo, veio em Minas passeando, veio conhecer cidades de Minas, assim, nem sabia de Pará de Minas, e de repente o Rios de Pará de Minas, um videozinho que a gente fez falando da cidade, ou falando, não sei qual foi que ela falou, ela pegou bem pra Pará de Minas, assim, ela não tinha expectativa nenhuma daqui, Olha, nem legal, conhecia, cara. Isso eu fiquei assim, é muito gratificante a gente ver que tá atingindo outras pessoas, que é aquilo que a gente falou, o poder da rede social, né? A gente consegue atingir gente
você nem conhece. Então, eu acho que o mais gratificante, o que faz a gente continuar fazendo essa agenda, porque a agenda é difícil. Chega dia de sábado, às vezes eu quero ir pra roça, quero curtir. Se eu não fizer a agenda, o povo começa a mandar, fala assim, e aí, o que vai ter na cidade hoje? Virou compromisso, Virou né? compromisso. Se eu chegar no sábado, 10 horas da manhã e não fizer a agenda, se passar de meio-dia, o povo começa a mandar mensagem. Então, é gratificante ver esse retorno, que as pessoas estão gostando daquela página, estão gostando do conteúdo. A gente grava também conteúdo da história da cidade. É aquilo que eu te falei, a gente só ama o que conhece. Então, a ideia também da página é mostrar Pará de Minas, é fazer uma propaganda de Pará de Minas. Então, quando você recebe um feedback falando assim, não, achei bacana demais, não conhecia isso, não sabia quem que era, a gente tem um museu lá, e as pessoas passam na rua e não sabem que tem um museu ali, não sabem que aquela casa foi a primeira casa de Pará de Minas. O cara que começou a criar Pará de Minas, né, que morou ali. Então, é interessante demais ver esse feedback positivo das pessoas. Isso aí que mantém a gente, que faz a gente continuar fazendo essa agenda, que faz eu parar, às vezes, meu final de semana para poder fazer esse tipo de conteúdo aí. Então agora eu vou te pedir o seguinte, eu vou fazer um pitch. Você vender Pará de Minas pra mim e pra quem tá ouvindo aqui, né? Então eu quero ver assim, depois do pitch, ó, já veio o pessoal de São Paulo pra conhecer Pará de Minas, né? Eu já vi muitas coisas legais lá. Me vende Pará de Minas. O que é as melhores coisas pra gente visitar lá? Hildre, eu falo que Pará de Minas é uma cidade que tem muito potencial, né? A gente tem que trabalhar esse potencial. Mas Pará de Minas é uma cidade incrível, cara. A cidade tem explorado muito o turismo rural, né? A gente tem lá um pessoal que produz goiaba, cara, que vai pessoas lá ver a plantação de goiaba do cara, sabe? Perto lá de casa, amigo nosso, Vicente. Então, a gente tem que entender que existe vários tipos de turismo, né? A cidade pode ser atrativa de várias formas. Não precisa ser só barzinho. Eu não gosto de bar, não bebo. Cara, Pará de Minas tem. A gente pensa assim, Pará de Minas só tem o Cristo, só tem Agiros. Pará de Minas tem o Cristo, tem Agiros, tem diversos bares. Existe um turismo, eu estava descobrindo esses dias, turismo da saúde. Quando a cidade é interessante para a saúde, a pessoa vai na cidade, a saúde é bacana, vai ser atendido. Porque hoje em dia a gente tem essa coisa de você mora aqui, mas dependendo do que você precisa, você tem que deslocar para outra cidade para ser atendido. E o pessoal vai lá, às vezes, para saúde e começa a conhecer Pará de Minas. Então, assim, a cidade tem diversas coisas. A gente tem pessoal que faz trilha, sabe? A Serra das Torres. E o que não falta, eu acho que toda cidade tem seu potencial. Falta ser explorado. A gente tem lá um parque municipal. Fiz um vídeo do parque municipal esse tempo atrás. Muita gente falou assim, isso aqui é um pasto, não tá pronto. Cara, vamos acreditar no projeto, independente de quem esteja fazendo aquele projeto, independente que seja público ou seja privado, né? Tem aquilo que a gente volta naquilo que a gente falou. Vamos incentivar o empresário que está querendo fazer um barzinho. A gente tem diversos estabelecimentos que tem show, que não tem, que tem pizza. Você pode ir pra cidade. Quantas vezes que eu fui pra Itaúna pra ir naquela pizzaria que tem lá, que é muito famosa? As pessoas saem de outra cidade pra ir. E depois da página, eu comecei a ver que as pessoas estão ficando. O que é mais gratificante é isso. Ver que, em vez de vir pra Belo Horizonte, não, hoje eu vou ficar aqui em Pará, então. Tem interessante ficar em Pará de Minas. O Pará de Minas é uma cidade que tem cultura, que tem um teatro, que tem a Casa da Cultura. A gente pode fazer um turismo histórico. Infelizmente, a gente não preserva tanto a nossa história, mas se você valoriza aquela história, você começa a preservar. Eu tenho um amigo que tinha um prédio histórico que ia demolir. Depois que eu contei a história do prédio para ele, ele decidiu não demolir. E vai começar a ganhar dinheiro com aquilo. Né? A gente tem, igual Ribeirão do Ouro também, eu aprendi muito isso, porque lá onde a gente morava, meus pais moram, é uma comunidade florestal. Lá tem a Fazenda Ribeirão do Ouro, que deu início para a comunidade, que deu início a florestal, né? Muita coisa que foi decidida dentro dessa fazenda para a florestal ser emancipada. Então a gente tem turismo de diversas formas, tem atrativo de todo tipo, e tem gente querendo fazer. O que não falta é empresário querendo querendo explorar da forma bacana, de forma boa, ganhar o seu dinheiro honestamente na cidade e trazer coisa bacana. Então, esse tipo de pessoa precisa ser recebida com tapete vermelho. A cidade precisa atrair esse tipo de coisa. A cidade que é bem desenvolvida é atraída. Vitória, o Espírito Santo tem um cara que eu sigo no Espírito Santo, depois eu vou te indicar. O cara faz uma propaganda do Espírito Santo incrível. Espírito Santo, e às vezes desvaloriza tanto a cidade, né, o estado do Espírito Santo, e fala assim, é um puxadinho de Minas, mas o cara tem feito um trabalho lá que tá atraindo empresário de fora, cara. A gente precisa atrair pessoas para a cidade. É assim que a gente consegue desenvolvimento, né? Aqui de nós tá com um movimento muito legal, né? Tem um projeto do Adote um Bem Público. É um projeto que já existia, não sei de quem que é a autoria do projeto.
E aí o que acontece? O prefeito trouxe esse projeto e deu muito certo, né? Aí aconteceu um movimento muito legal aqui na política aqui, esse movimento público-privado, né? E aí os empresários começaram a reformar as praças. Então vão lá reformar a praça e colocar uma propaganda lá. Cara, isso ficou muito legal, porque assim, mudou as praças. E aí assim, você chega lá, você vê as crianças voltando para a praça, né? Que a praça fica arrumadinha, fica bonita e tal. E o pessoal começou a ter aqueles conflitos também. Tipo assim, alguém estraga, a população começa a proteger. Não, você pode estragar isso não, isso é das crianças. E passou a ter aquele amor pelo bem público, entendeu? Isso aí, cara, eu achei que foi um movimento muito legal. Isso é bacana demais, igual você falou, existe muito empresário. É interessante para ele, se o seu bairro tem uma pracinha bem cuidada, se tem uma calçada bem bacana, isso atrai pessoas. Então, o que tem de gente, a gente fala assim, tudo depende do poder público. Não precisa depender do poder público. Para de Minas tem um Bariri lá que tava, eu acho que agora vai se tornar, vai melhorar um pouco a questão dele lá, mas estava bem abandonado, tá triste. Pro pessoal ao redor é ruim. Esse é o parque? É o Parque do Bariri, um dos principais parques que tem lá na cidade. A gente precisa, se o parque fosse bem cuidado, o que não falta é a gente querendo cuidar. E não falta, porque é interessante para você. Se sua porta da sua casa é bacana, é interessante. E esse amor que a gente gera é bacana demais. Quando você começa a valorizar a sua cidade, a valorizar as coisas que existem na cidade, quando você apresenta um parque, quando você fala que existe aquela trilha, as pessoas começam a cuidar daquilo, zelar. Porque quando. É aquela história da janela quebrada, né? Se a vidraça está quebrada, a tendência de alguém jogar mais uma pedra, querer depedrar, é grande. Quando está bem cuidado, as pessoas vão querer cuidar daquilo. Essa iniciativa que teve aqui é o que tem que ser adotado em várias cidades. Porque o tal do PPP, né? Parceria público-privada. Né? É o que a gente tem que fazer. Tem empresário aí que poderia investir, tá com a sua dívida no município, poderia pegar aquela dívida, você converter em coisas boas para a cidade. Existe projeto verde, né, para a pessoa investir em coisas ecologicamente, né, que valorizam a cidade ali. Tem coisas que os empresários precisam, quer investir, mas é travado pela burocracia. Né? Eu quero até mandar um abraço aqui pro meu vizinho lá, o Tião. Ele é dono de uma construtora e entregou agora uma praça. Eu acho que é no bairro São Simão, aqui em Divinópolis. Eles reformaram, colocaram quadra, fizeram um negócio lá fantástico. E, cara, assim, eu falei com ele esses dias, encontrei com ele lá na garagem, falei, Tião, você deu um presente para aquelas crianças. É o seguinte, cara, hoje em dia, você sabe, né, é o mundo da televisão, do celular. Quando a criança sai daquilo ali, né, do celular e da televisão, vai pra pracinha, cara, aquilo ali é a nossa infância. A minha infância era aquilo, era rua, pracinha, esse tipo de coisa, então... Era o social mesmo, sem o celular, né? Eu acho, cara, que isso aí é um presente que a pessoa deixa, o empresário deixa pra população, que faz muita diferença, né? Quando você vê, lá perto da minha casa também tem uma praça lá, revitalizada, cara, você tem que ver como que mudou. As crianças lá, que é confusão, você escuta aquela gritalhada dos meninos, que é negócio que não tem preço. Eu acho que isso aí muda muito a cultura das pessoas, né? Então, tipo assim, a pessoa tem uma cultura, depois do movimento desse, a cultura muda, né? Então as pessoas passam a cuidar mais, passar mais do local e tudo, né? Então eu acho muito legal. Eu acredito muito, eu gosto assim, eu sou apaixonado com empreendedorismo. Então, quando eu vejo uma iniciativa igual a sua, de conectar as empresas, mostrar o que tem de bom e tudo, e fomentar os negócios, você não tem noção tanto que isso dá resultado e se mapeasse, né? Todo o resultado, fui lá por causa do seu projeto, fui naquele barzinho por causa do projeto. Conheci, infelizmente você vê um caso ou outro, né? Igual essa pessoa que veio de São Paulo, que a pessoa chega até você, mas muitas pessoas vão lá e não te falam, né? Verdade, quantos e quantos, acho que é um comportamento que a gente tem que mudar também, né? Quantos e quantos vídeos do YouTube a gente assiste, aprende o negócio, conserta o problema, você não faz nenhum comentário, não, cara, deu certo, obrigado, dá um like, nada disso. Né? A gente resolve o nosso problema que nem saber do outro. Resolveu, né? Então acho que deixar um comentário aí que eu vou me esforçar pra isso também. Assistir um vídeo do YouTube, gostou, gente? Um comentário, assim, cara, muito obrigado, ajudou demais, né? Eu, nos meus inscritos do YouTube, lá tem uma variedade de pessoas que... Porque muito amigo meu tem canal no YouTube, eu tenho que seguir, cara, pra gente... Independente que o assunto não seja aquele assunto que você tá querendo naquele momento, mas só de você estar seguindo aquele cara, a diferença que faz
né? Para quem, o incentivo que faz, essa mensagenzinha que eu recebi me incentivou a ficar, Ajuda imagina demais, né? se a gente recebesse isso. E às vezes vem na hora que você tá quase desistindo, É né? Por verdade. causa dos perrengues que o empresário passa, né? Uhum. Agora me conta um negócio, ô, Daniel. Já aconteceu com você? Tipo assim, você tá andando na rua, Daniel, bom, que negócio que você falou e tal, você nunca viu a pessoa na vida, você fala assim, não, tipo assim, tô ficando famoso. Uai, famoso é complicado, mas eu fico meio assustado às vezes da pessoa, porque a gente quer. Eu já trabalhei com política, a gente conhece as pessoas, mas ver o reconhecimento da pessoa positivo é bacana demais. Chegar a pessoa perto de você e falar assim: você que é o cara de um dia, né? Esse dia chegou uma senhora conversando comigo e tudo mais, falando que achava bacana demais minha página. Fiquei meia hora, eu tava na lanchonete, fiquei meia hora conversando com ela lá. Descobri o que ela faz também. Ela tem um grupo no WhatsApp, coloca notícias da cidade, me colocou nesse grupo, me apresentou para as pessoas do grupo. Isso aí é gratificante, que assim, vale mais do que qualquer pagamento que a gente possa receber. A gente ter o reconhecimento, ser famoso é uma coisa, agora ser reconhecido é muito mais gratificante, porque famoso é a pessoa que você conhece e tudo mais, e quando a pessoa tem a liberdade de chegar perto de você, é porque ela gosta mesmo. Porque às vezes você vê alguém lá e fala assim, fulano mexe com aquilo. Pronto. Mas quando alguém chega perto de você, quer conversar com você, gosta do seu conteúdo, fala assim, não, o jeito que você fala lá no vídeo me prende. Não, isso aí, a gente fica, né, encantado. É muito bacana, né? Daniel, então eu vou agradecer agora, né, aonde ir, você tá trazendo esse conteúdo pra gente aqui. Pessoal, quero agradecer nosso patrocinador aqui, apoiador, a Claro. E com ela você se conecta com tudo que você ama. Você ouve aqui esse podcast, assiste esse podcast acelerado, você ouve aquela sua playlist, você se conecta aí com a sua série, seus jogos, tudo com excelente qualidade. A gente utiliza aqui a Claro, estamos aí sempre conectados aí, chegando até você aí. E a Claro tá com uma promoção muito interessante, tá? Nos 6 primeiros meses, R$ 49,90. Você contrata 350 mega e leva 500 mega. É muita internet para você se conectar aí com o mundo afora. Então, você quer saber mais, consulte as condições aí da Claro e venha fazer parte aí da turma da Claro. Muito obrigado, viu, Claro? Você ajuda a gente aí a chegar pelo mundo inteiro com as nossas transmissões aqui. Quero agradecer também a Ícone Contábil, né? O Wagner, a gente traz bastante conteúdo para os empresários. Ele também ajuda ao empresário a entender como que ele pode pagar os tributos de forma correta e menos tributo, né? Ou seja, como que enquadra melhor ali, como que gerencia a empresa e acaba que o contador também é o conselheiro do empresário, né? Então, teve problema, procura o contador ali, parte fundamental, né? Aí às vezes toma um rumo totalmente diferente. Então, agradecer ao nosso apoiador Wagner da Ícone Contábil e a Saro da Canto Marcas e Patentes. Então, assim, muitas empresas começam, tá acelerado e não registrou a marca, depois lá na frente tem que trocar a sua marca, fazer um rebrand. Então, assim, ela ajuda muito a definir o nome, ela ajuda também em todo esse processo ali até o registro, né? Então, assim, é fundamental esse suporte. Daniel, então vamos lá, né? Você já me vendeu aqui alguns pontos interessantes aí da cidade lá de Pará de Minas, né? Eu queria te perguntar o seguinte, então. O que você acha que esse movimento, né, muda na cultura aí da cidade, né, do morador? Né, o que você acha que as pessoas começaram a ver essas coisas interessantes para fazer? O que muda na cultura ali de quem mora em Pará de Minas, né? Quem mora em Pará de Minas é o quê? Paraminense. Paraminense, né? O que o paraminense muda depois que ele vê, né, o seu conteúdo? E o que muda na cultura dele? Porque é o seguinte, eu acho as pessoas, quando ela conhece aquilo, tem coisas que você vai gostar daqui a um tempo que você não sabe que você gosta. A partir de alguma informação que você vê, que você vai começar a desenvolver. É natural as pessoas às vezes não gostar de teatro, porque não conhece o teatro, não tem acesso àquilo. Às vezes a porta do teatro é muito afastada, a pessoa fica com receio de entrar lá e não ser bem recebida, né? O teatro é um exemplo. Acho que quando você divulga as coisas, a gente consegue trazer de forma interessante, porque a ideia dos vídeos da Onde Ir, né? A gente tem a agenda e tem os vídeos também. A ideia é trazer de forma didática para as pessoas que existe tudo aquilo na cidade. Então, quando você consegue divulgar de uma forma interessante, as pessoas começam a gostar. Eu tenho certeza, quando eu não conhecia teatro, depois que eu fui incentivado a ir no teatro, que eu fui ver, que você começa a gostar, né? Às vezes um ritmo, um estilo musical que você não conhece, mas quando você começa a conhecer, você acha interessante. Então, quando a gente tem acesso a esse tipo de coisa, você começa a criar cultura, você começa a criar um incentivo para as pessoas poderem utilizar aqueles instrumentos que existem. Então, a divulgação é interessante, uma divulgação mais democrática, que seja mais barata, né?
Pra gente é exatamente poder dar acesso para as pessoas poderem conhecer e ficarem apaixonadas por aquilo, né? Eu sou um cara apaixonado por Pará de Minas e eu quero que as outras pessoas também sejam. Eu quero que você que é de Divinópolis queira ir lá para Pará de Minas. E quando a gente consegue trazer essa coisa da divulgação, as pessoas começam a conhecer e gostar mais de tudo aquilo que acontece na cidade. Eu lembro também de muitos anos, né? Parece que ela é muito forte também, o aeroporto lá, o clube de paraquedismo, de aviação, né? Ah, Parece lá, que sempre foi desenvolvido aula para quem quer começar a voar, né? Lá é referência, o Aeroclube lá, o pessoal é muito bacana. A gente tá até combinando de gravar um vídeo lá para as pessoas conhecerem. Igual você falou, tem gente lá de Pará de Minas que não sabe nem que é um aeroclube, que é uma escola de aviação, né? Tem gente que quer que saia de lá. Eu acho um absurdo. A gente tem que. Não existe você, igual aconteceu no Carlos Prates, não existe você fechar aeroporto. Você quer construir mais aeroporto, ampliar aeroporto. É claro que a gente quer segurança, a gente quer que os aviões não caiam na casa de ninguém. E tem o povo do Aeroclube que quer. Todo mundo tem um trabalho muito forte lá. Acho que as coisas, a cidade tem que atrair esse tipo de coisa. Pará de Minas é muito bacana. Ela é referência na escola de aviação lá o Aeroclube é referência. Bom, agora deixa eu te perguntar outra coisa, né? No caso aí, uma pessoa gostou do seu trabalho e quer te contratar para você divulgar, né? Eu lembrei aqui porque em Divinópolis tem um lugar fantástico aqui, ainda quero gravar um vídeo lá e fica também um convite para você conhecer lá também, que é o Aerovilas. Eles fizeram aqui, o aeroporto aqui desenvolveu bastante, começou a ter umas regras, né, locais ali, porque não podia voar determinado tipo de avião e tudo, aí tem o paraglider, tem uns tipos de esporte que não pode voar lá mais. Eu também sou da era do aeromodelo, já pratiquei aeromodelismo. Aí eles foram para, fizeram um condomínio fechado, que tem um campo, que tem uma pista lá bem legal, acho que são 900 metros. Lá também tem uma parte lá de uma hípica, para quem gosta de cavalo, muito legal lá. E tem também uma parte de arvorismo, um negócio bem legal. Então, o que é a ideia? Você compra uma casa, né, um lote lá, faz um hangar, guarda seu avião dentro de casa. E aí que legal, vem avião, por exemplo, vem pessoas do Rio, que moram no Rio, quer passar um final de semana, é perto da barragem aqui. Então vem, pós o avião, guarda o avião dentro da casa dele, depois volta e tal. Então assim, vamos supor, né, eu tô vendendo, né, um ponto turístico aqui, né, um ponto de lazer aqui da região de Divinópolis, mas se alguém quer apresentar, né, o produto, chamar para você fazer uma divulgação e mostrar, como que funciona? A primeira coisa que a gente tenta olhar é a credibilidade do lugar, né? Claro que a gente quer uma pessoa que tenha índole, que traga um produto bom para a sociedade. Não adianta eu querer divulgar algo que não vai ser interessante. Que você chega lá e vai falar assim, poxa, o Daniel divulgou aquilo lá e não é aquilo que ele divulgou. A gente tem que ter uma credibilidade da página, então a gente quer manter isso. A gente divulga empresas sérias, empresas que querem realmente trazer o bem para a cidade. E essas empresas normalmente procuram a gente conversa. E eu acho que a gente tem que ser facilitador, né, dessas empresas. Quando a empresa é bacana para a cidade, a página está de portas abertas, a gente vai lá, faz vídeo, a gente conversa, a gente é muito aberto a isso. Claro que existem critérios, né? Até o critério para estar na lista também. Tem bares que a gente não coloca na lista. Porque é uma coisa que não está trazendo um benefício para a população, para a cidade. População, sim, para os meus seguidores. A gente tem que ter uma credibilidade, existe um padrão. Meus seguidores são bem exigentes, a gente quer coisa boa para a cidade e quer coisa boa na página. Então, se a pessoa tem um negócio bacana que quer ser mostrado na página, a gente está de portas abertas para mostrar o que tem de melhor na cidade lá. E aí, outra pergunta é a seguinte: você também fala de outra cidade, né? Porque assim, a paixão é por Pará de Minas, né? Eu tô te perguntando porque a gente conversou nos bastidores, né? Sobre Florestal, né? Eu conheci lá a universidade lá, fiquei encantado, né? E assim, se outra cidade te chama aqui, vem fazer uma divulgação. Não, tem muita gente que pede para a gente tornar onde ir Centro-Oeste. Eu acho que a ideia é mais Pará de Minas, é divulgar Pará de Minas. Eu acho que cada cidade poderia ter um onde ir Pará de Minas, né? Não precisa ser nesse nome, mas porque é interessante você fazer a propaganda da sua cidade. Mas as cidades vizinhas, eu já fui em Florestal, em Itaúna, já divulgamos coisas de Itaúna, daqui também. Eu acho que quando tem um amor por aquilo e acho bacana a nossa página, a gente tá indo. Florestal tem um carinho muito grande, porque eu estudei na Universidade Federal de Viçosa, o campus que tem em Florestal. É uma universidade incrível, essa semana tá tendo lá a Semana do Produtor Rural, uma semana de cursos,
né? As pessoas fazem inscrição para fazer o curso de dia e à noite tem uma parte recreativa muito bacana. A gente está divulgando todos os shows, vai ter a Thaíra Alexandre, Cleiton Camargo, shows da Terra, valoriza muito as pessoas, né, os artistas locais. E eu tenho um carinho muito grande de Florestal, minha parte acadêmica foi toda lá, estudei em Florestal desde da minha infância e fiz, né, meu curso técnico lá no campus de Florestal. E eu acho que lá tem pessoas incríveis, quero até mandar um abraço pro Herbert. O Herbert é um cara bacana demais, diretor de extensão e cultura, que está na frente desse projeto lá em Florestal. E a gente precisa valorizar. Se é coisa boa, a gente vai divulgar. A gente vai lá, eu faço questão de ir. Ontem eu fui lá na abertura. E se as outras cidades tiverem também esse tipo de coisa, a gente tá junto. Mas eu acho que cada cidade tem que criar o seu onde ir, né? A gente, claro, seria interessante ampliar onde ir, mas eu acho que a ideia continue sendo Pará de Minas, mas as cidades têm que ser interligadas, né? A gente são cidades irmãs. A gente, para Pará de Minas crescer, não precisa prejudicar Divinópolis, né? A gente pode crescer junto, unido, pegando referências boas, pegando ideias boas, a gente trocar ideias. Eu gosto muito de conversar eu vou no barzinho da outra cidade, eu estava em Itaúna esses dias, fui lá conversar com um dono de bar, saber como é que funciona lá, como é que é a coisa em Pará de Minas, pra gente poder levar né, como é que é em Itaúna, pra gente poder levar pra Pará de Minas. Acho que essa conversa, essa conexão é muito importante entre cidades. A gente não é isolado, a gente não é uma ilha, né? Divinópolis aqui abraça quantas cidades? Pará de Minas tem quantas cidades quantos moradores de outras cidades que vão para Pará de Minas resolver suas coisas e querem conhecer a cidade. E a gente também quer ir a outras cidades. É muito gostoso você poder conhecer uma cidadezinha. Eu tenho uma paixão, eu tinha um sonho, que era visitar cada cidade de Minas e contar um pouquinho sobre a história de cada cidade. E isso aí não quer dizer que eu vou abandonar Pará de Minas. A gente continua amando a cidade e pode admirar várias outras. Minas Gerais é um estado que tem cidades incríveis aí que a gente, né, tem que conhecer. Acho que Cada um tem a sua identidade, né? Verdade. Eu fui lá na universidade, né? Conheci o Herbert lá também. Eles me deram, eu fiz uma palestra lá, foi muito bacana. Cara, eu fiquei encantado com aquela universidade. Igual você falou que conheceu com 15 anos, né? Pois é. Eu conheci com 41 anos. Não tinha noção da grandiosidade daquela universidade. Pois é, e esse evento é muito bacana para isso, porque ele abre portas para a comunidade, né? A comunidade vai lá, uma parte para fazer os cursos. Lá tem gente que faz inscrição no começo do ano, que tá doido para ir fazer esse curso. E a parte recreativa, muita gente fala assim, a gente tá lá para fazer curso, não é para ter parte recreativa, para ter show, não. Isso aí que atrai, você começa a conhecer, é aquilo que a gente falou. Isso que gera conexão, né? Gera conexão, você vai lá, você troca ideia com outras pessoas, você faz um network, você conversa, você assiste um show, você conhece um artista bacana, que você pode levar pro seu, né, o que você precisar, a gente consegue ter uma interação muito bacana. E conhecer essa universidade é importantíssimo. Eu conheço pessoas que já trabalharam comigo que não sabiam que ali é uma universidade pública gratuita, né? De certa forma gratuita, porque muita gente fala assim, não vou entrar lá não, porque tem que pagar, como é que faz inscrição? A pessoa não sabe nem como é que funciona. Quando você vai lá, você vê aquele campus bonito, você vê pessoas ali, né, interessadas a ajudar, porque o acolhimento de lá é muito bacana, né? Eu me senti muito acolhido lá, igual a FAPAM também acolhe muito bem, igual você foi lá. Acho que essas instituições precisam acolher melhor, igual muitas fazem muito bem isso, e a gente indo lá, você começa a conhecer. Eu acho que a gente tem que participar também, né? Por exemplo, até para concluir essa questão aí da Universidade Federal, né? Uhum. O Herbert me deu uns queijos, cara, mas que queijo gostoso. É produzido lá pelos alunos, né? Lá faz muita coisa bacana, defumado também. O doce de leite que é o doce de leite de também. Viçosa, porque lá é o UFV, né? Universidade Federal de Viçosa, o campus florestal. Lá tem uns produtos que lá, o laticínio de lá é bacana, o pessoal fica... Eu gostava muito quando eu estudava lá, tinha de vez em quando o pessoal... Tem um curso de alimentos e de engenharia de alimentos. De vez em quando tinha uma degustação, sabe? Tinha de tudo, de cachaçinha até docinho. Você ia lá, aproveitava para ajudar o pessoal nos testes que eles estão fazendo, né? Não é nada dando queijo de graça pros outros, não, mas você preenche o questionário, você ajuda no ensino e degusta também, porque é interessante, né? É muito legal. E aí falando aí da FAPAM, né? O que eu acho que a gente tem que falar o nosso papel, né? Como cidadão, como participando dos eventos, né? Eu acho assim, cara, igual essa feira da FAPAM, ela tava bem cheia, mas eu acredito que tinha muita gente que não visitou. Então, assim, o que é legal? Quando você visita, você novamente gira a economia, você faz amizade, você encontra pessoas. Às vezes você pode até encontrar
Quem está precisando de um emprego encontra alguém que acaba empregando. Quem está precisando de um colaborador acaba encontrando. Então, assim, eu acho que vale muito a pena a gente trabalhar essa questão, né? Realmente de participar, né? Uhum. É um evento muito grande, um evento muito legal. Eu acredito que vai acontecer agora em agosto de novo. E eu acho que a gente tem que ter esse papel nosso também, né? De participar, né? Porque às vezes a gente, igual esse amigo seu já comentou, alguns amigos, depois do evento descobre o É, que aconteceu e, não, fala, cara, não, eu queria ter ido, fiquei sabendo. não fiquei sabendo. Ô Daniel, então, pra gente falar então de evento, né? Falar mais um pouco, me conta um pouco mais dessa experiência sua, né? Que você me falou aqui de eventos. Qual que era, assim, os desafios, né? E o que era o de bom, né? De organizar um evento? Uhum. O que dura, eu nasci, eu te contei, fui criado em Ribeirão do Ouro. E lá eu sempre meus pais participam muito, lá tem uma igrejinha, né, de Nossa Senhora da Conceição, e lá eu sempre participei muito dos eventos religiosos, né, sempre tinha quermesse, Ribeirão do Ouro também tem uma cavalgada muito forte. E desde que eu me entendo por gente, eu ajudava nessas festas. Tava lá separando ficha, tava entregando, né, uma cerveja, um refrigerante, claro, uma cerveja quando eu já estava maior de idade. Eu sempre estava participando desses eventos. Então, quando eu fui crescendo, eu fui desenvolvendo essa vontade de fazer o meu próprio evento, fazer do meu jeito. E a festa do pecuarista, que foi uma festa que a gente criou, o intuito dela era trazer essa coisa de um dia de campo de dia, né? O pecuarista, produtor rural local, poder aprender de dia e à noite ter a parte recreativa. A gente ia fazer uma parceria com a FV, só que a gente não conseguiu trazer essa parte recreativa e a gente começou com a festa à noite, né? Eu chamei o Fernando, um grande amigo meu, é diretor lá em Florestal, da escola de Florestal lá. E eu falei assim, Fernando, eu tinha vontade de fazer uma festa e tudo mais, e ele tinha comentado comigo que precisava de recurso para uma quadra da escola, porque a quadra não tinha um registro se era do município, se era do estado. A escola que ele é diretor é estadual, e essa quadra ficava sem recurso para manutenção dela. E eu falei assim, Fernando, vamos juntar o útil ao agradável, eu gosto muito de evento, você também é um cara que entende muito. Aí chamei o Fernando, a gente foi, essa festa, os primeiros recursos, né, a gente dividiu o lucro para a igrejinha de Ribeirão do Ouro lá e para a escola. Mas não é fácil mexer com o evento, né? Tudo que a gente vai empreender não é fácil. Na primeira festa que a gente fez, choveu, era novembro, a gente marcou uma festa para novembro. 5 horas da tarde, a energia acabou. Nossa. Eu, desesperado, fiquei Só um desafio, né? Nossa, eu falei assim, Jesus, como é que eu vou devolver esse dinheiro? Só pensando como é que eu ia fazer para não queimar meu filme, que eu ia ter que pagar todo mundo, fazer tudo. 8 horas da noite, a energia voltou. 9h30, 10 horas, 10h30, o povo chegou, entrou, lotou a festa, foi um sucesso, graças a Deus. A nossa primeira, como as outras também foram. Meia-noite choveu, mas já estava todo mundo lá na festa já, todo mundo aproveitou, gostou muito da festa. A gente teve outras edições que foram muito bacanas também. E assim, o que eu acho mais interessante cara, eu nunca paguei ninguém para ajudar nessa festa. Todo mundo voluntário, que são festas beneficentes, mas todo mundo voluntário. E as pessoas gostam disso, cara. As pessoas gostam de ajudar, gostam de estar ali. Eu coloquei parente meu, amigo meu, minha mãe, meus pais, meus tios, amigos, sabe? Vinham e ajudavam nessa festa, fazia acontecer. É muito gostoso ver isso. A festa, quando você faz um evento, você não vê passar. A gente tem a parte gostosa do evento é organizar e depois que fez. Porque durante o evento, quem organiza não presencia. Você não consegue ver se está resolvendo problemas, se está cumprimentando pessoas, você está vendo se o show tá beleza. De repente está amanhecendo. E é gostoso demais. No final da festa, você reunir a pessoa que te ajudou, o pessoal que te ajudou, comemorar que deu certo. A gente teve várias edições presenciais, teve a edição da pandemia, a gente fez uma live, que é um desafio maior ainda, né? Eu acho que você que mexe com audiovisual, você sabe que é desafiador isso aqui, não é fácil. A gente criou uma live, fez a live do pecuarista com o Fábio Meller, é um cantor local muito bacana. A gente destinou recurso para o asilo de Florestal e para o patronato de Minas. E a gente desenvolveu. O pessoal doou muito para essas instituições e o lucro foi para essas instituições também. Só que é um desafio grande, né? Porque se não tem o público, acho que a gente passou na pandemia uma experiência muito diferente, que a gente estava acostumado com as pessoas e de repente se não ter pessoas é desafiador. Mas fazer evento me trouxe uma experiência muito bacana, sabe? A gente erra muito. Eu fiz uma festa com o Ebert também, onde a gente fez uma festa que teve o Gino e Geno na Florestal. E o dia do Gino e Geno foi beleza, só que a gente teve um outro dia, a gente foi 3 dias de festa. No segundo dia, não deu ninguém. Ninguém. Se tem uma festa que você não vai ninguém, a gente fica chateado. Mas a gente aprende muito. O que eu aprendi com isso aí, o que eu tenho certeza que o Ebert aprendeu também, porque ele também faz esses eventos que estão fazendo Florestal, ele faz também. E se não tem ninguém na sua festa, igual muito empreendedor, abre o barzinho, aquele que você falou, eu tenho certeza que seus
se você quer abrir um bar e os primeiros 3 meses, não espera dar movimento. Você tem que ter a resiliência de persistir, né? Não é a primeira festa que você vai fazer que vai dar certo. Vai ter dia que você tá dando super certo aqui, vai ter dia que não vai ter jeito. E aprender com aquilo que é a questão. A gente tem que entender, falar assim, ó, peraí, fiz essa festa, tal dia assim não deu certo. O que aconteceu que não foi bem sucedido? E assim, é claro que no dia a gente fica muito chateado, mas depois a gente tá até risada. O cantor foi em outro evento em Florestal. Ele falou assim, gente, tava lotado o evento que ele foi, mesmo cantor que não deu ninguém. Falou assim, gente, tal evento assim, a gente veio cá, não tinha nenhum, porque tipo assim, ninguém mesmo. Deve ser uma sensação ruim, mas igual você falou, aprende muito, né? Aprende muito, e depois que ele voltou, ele fez brincadeira com isso e lotou a festa. E a gente entende, assim, a gente precisa muito daquilo que a gente conversou, que a cidade valoriza os talentos da cidade, né? A gente na página onde lá tem muita amizade com muitos cantores locais que estão ali lutando para empreender, para ter um cantor reconhecido, para ter seu reconhecimento. E é uma dificuldade danada, o cara tem que pagar som, tem tudo mais. E quando você incentiva aquilo, quando você incentiva alguém que está do seu lado, é uma diferença que é uma diferença crucial, porque é o ponto do cara desistir ou continuar. E a festa do pecuarista, a gente parou ela por diversas questões, fazer evento é difícil, eu comecei a mexer com outras coisas também, mas a festa do pecuarista foi um pilar também para a criação da Onde Ir, porque eu sei da dificuldade que é a pessoa divulgar o evento, né? Aquilo que a gente conversou de o cara não ficar sabendo a festa que você fez. Então, quantos donos de bares que fazem isso, né? Traz um show bacana, um cantor legal, e as pessoas às vezes não conhecem o cantor, né? Aí eu falo assim, não conheço esse cantor, não vou não. Você tá perdendo a oportunidade de estar assistindo um show incrível, você vai falar assim, poxa, eu quero esse cara pra cantar no meu casamento, quero esse cara pra cantar na minha resenha lá em casa, só que você não conhece. Então, você divulgando aquilo, essa ideia de divulgar, de ajudar, né, que a Onde faz, ajudar as pessoas a conhecerem o que existe na cidade, é exatamente isso. É a ideia, você ajuda o cantor, o dono do bar e a pessoa que está interessada a se divertir, né? Cara, na hora que você chega num evento, né? Vamos falar de um evento pequeno, né? Eu já organizei alguns aqui, o Chopp Negócio, e a ideia é a gente encontrar outros empresários e um apresentar para o outro, né? Então eu chego, vamos supor que a gente chegou no Chopp Negócio, eu vou apresentar a minha empresa para você, você apresenta a sua para mim, e a gente faz isso com o maior número de pessoas possível, para a gente sair dali conhecendo mais pessoas. E é um evento pequeno, é um evento, o que eu fiz aí, o maior foi para 100 e poucas pessoas, mas, cara, dá um trabalho, né? Aí você olha um detalhe, olha outro detalhe, são vários pequenos detalhes ali que somados dá um trabalho, igual você falou. Na hora que acaba, que você fala assim, ó, acabou. Porque na hora é aquele negócio acontecendo, né? Você não vê e quem tá de fora, cara, não vê o trabalho, não sabe, né? Não tem experiência, né? É igual você falou, né? Eu achei muito legal o que você falou, que tem muitas coisas que eu não sei que eu gosto. Só exatamente. Quando eu tiver experiência que eu vou ver que eu gosto. E também tem muitas coisas que eu sei que eu não gosto. Só vou saber que eu não gosto quando eu fizer, né? A gente precisa conhecer o que você não gosta, né? Então a gente vê muito empresário que faz, não, cara, isso eu não faço nunca mais. É porque teve uma experiência negativa, né? Mas o evento eu acho muito legal, eu gosto, né, dessa parte. É uma coisa que eu tinha até vontade de fazer outras vezes, né? Tem até um amigo que um dia talvez vai sair um evento desse lá, que eu não sei se conhece o Alexandre Melo. Sim, já falar dele já. É o palestrante, eu gosto demais dele, lá de Pará de Minas. Então, assim, Pará de Minas tem várias pessoas boas lá, fantásticas. Ele já me levou para dar um treinamento também lá na Unimed Centro-Oeste, né? Sim. E aí, quando você falou da saúde lá, também acho que é muito interessante, porque realmente eles estão bem estruturados, assim, são bem preparados, né? Assim, sempre tá treinando a equipe deles e tudo. Então, realmente é uma cidade muito bacana, assim, que eu tenho um carinho muito legal com Pará de Minas. Bom, e aí... Vamos lá, então. Eu adoro... Você falou um negócio que eu achei muito interessante, só te cortando, desculpa, é que os talentos que a cidade tem. Cara, a gente tem, assim, Pará de Minas tem vários talentos, assim como Divinópolis também tem, você não conhece. Tinha gente que não sabia que o primeiro palhaço negro de Pará de Minas, o primeiro palhaço negro do Brasil era de Pará de Minas, Benjamin de Oliveira, entendeu? Tem muita gente que não sabe que existe talentos ali, que tem cantor que já morou ali, tem pessoas importantes que moram ali, tem talentos que podem um dia estourar, que é da sua cidade. E quando você valoriza, igual aquela que a gente conversou, quando você dá um apoio, quando você fala assim, ó, que cantora da minha cidade, que cantora é bacana, aquele palestrante é interessante, uma palavra que você fala faz toda a diferença para aquilo se tornar realmente a potência que é.
É o Alexandre de lá, ele já fez muito trabalho por aqui, né? Por todo lado aqui do Centro-Oeste, pelo Brasil afora aí. E é uma pessoa, assim, é um cara de Pará de Minas, tá pra todo lado, né? E um trabalho, assim, muito bacana, tá? Cada vez mais crescendo na internet, crescendo pra todo lado. Quer mandar um É, abraço aí pro Alexandre Melo. Vem aqui, às vezes, gravar uns episódios. Já gravei um episódio com ele aqui um dia. Foi muito bacana. bom Né? demais. Então, assim, realmente você falou um negócio que os talentos da cidade, né? Uhum, Então, de repente, falar também, né? Trazer essa notoriedade aí dos cantores, igual você já deve uhum. fazer, de acordo com os bares aí, né? Cara, eu adoro um torresmo. Onde que eu como um torresmo lá em Pará de Minas? Cara, torresmo, lá tem pelo menos uns 3 bares que são muito bons. Mas o que eu mais gosto é o Bar do Tico. O Bar do O Tico Tico. é um. E a gente tem muito. Eu sigo um cara em Nenel Neto, um xará meu, ele chama Daniel. Ele tem uma página que chama Baixa Gastronomia. E que é realmente mostrar os bares raiz. Né? Um barzinho que tem aquele tiragosto gostoso, porque ele mostra muito bar que tem estufa. Eu acho muito interessante. Eu comecei a gostar por conta dele, porque a gente tem um preconceito com estufa, pensa assim, coisa velha, tá lá tem muito tempo. Mas, cara, não tem dono de bar que, por exemplo, ele tem só um cozinheiro, ele abre de dia e de noite. E para não ter que pagar cozinheiro à noite, você faz um certo tipo de uma quantidade de coisas e coloca na estufa. E não quer dizer que tá na estufa é ruim. E esse Daniel lá, o Nenel, ele mostra exatamente essa coisa. Você falou do torresmo, achei interessante, porque é o boteco raiz. Minas tem muito disso, né? A gente tem uma culinária incrível. A gente tem a melhor culinária do mundo. Eu considero a melhor culinária do mundo. Porque a gente vai em outros lugares comer e você percebe. E, assim, você tem um barzinho que fala assim, o melhor torresmo é ali, isso é bacana demais. Você poder indicar um bar bacana. Para de Minas tem vários. É até injusto eu falar do Tico só, mas é um parceiraço nosso, nosso aí, muito bacana. E, assim, tem um bar que tem o torresmo, tem um bar que tem uma bolinha de carne que é diferente, né? Tem um skin da bar lá que tem um tiragosto sensacional. E tem vários diferenciais. A nossa página mostra muitos barzinhos que tem show. Mas tem gente tem dia que você não quer escutar um show. Tem dia que você quer curtir, comer um tiragosto gostoso. E o que não falta é opção para de menos. Você pode ir lá que o que não falta é barzinho que tem um torresmo E pra bacana. criançada, como que é a questão do. Porque hoje o barzinho tá desenvolvendo muito esse Uhum. negócio, né? A minha filha, por exemplo, quer sair direto. Porque ela vai pro parquinho, né? E a Uhum. gente fica ali tomando uma cerveja, comendo alguma coisa ali. Os bares têm percebido muito isso, tem muito barzinho que tá aderindo isso. É muito interessante porque, cara, você quer comer, você vai sair, você quer sair com seu filho, não vai deixar de sair com ele, a pessoa que é pai, que é mãe, tem seu filho ali, quer que ele acompanhe você. Quando você tem uma parte recreativa para criança, faz toda a diferença. Lá em Pará de Minas tem desenvolvido muito isso. Tinham poucos barzinhos, mas até onde ir ajudou muito, porque a gente começou a sugerir para bares, quando a gente tem essa conversa com os donos de bares e restaurantes, a gente começa a sugerir o que o pessoal demanda. E a demanda por brinquedo para criança, por um espaço de lazer para criança, aumenta, é grande demais. O pessoal tem aderido muito. Tem muito bar que ainda não tem. Claro que tem um público, né? Mas quando você consegue trazer isso, unir isso, é sensacional. Você consegue atrair um público diversificado. É muito importante. Bom, então, eventos, né? Assim, você tem, por exemplo, a gente consegue saber os eventos que tem do segundo semestre, pelo menos que já estão previstos? Eu tenho como saber isso na sua página? Ó, na minha página, gente, eu tô trabalhando mais com o que acontece, porque tem certas coisas que o dono do evento divulga muito em cima da hora. Aí a gente consegue alcançar esse pessoal que está divulgando. Quando eu consigo alcançar um evento que vai acontecer a longo prazo, a gente consegue divulgar, eu deixo nos destaques para a pessoa poder ver, né? Mas eu acho que surgiu também um site em Pará de Minas muito bacana, que eu Descubra Pará de Minas, e também tá fazendo isso, né? Muita gente achou que eu ia ficar com ciúme desse site estar sendo criado. Eu acho o máximo, incentivo, vou no site também, porque quanto mais se divulgar, melhor. O evento seu, você vai fazer um evento, você não quer que divulgue só na minha página. Divulga na minha, divulga em outro site, outros meios de comunicação. Então a gente está tentando unir isso. A gente tô conversando com rádio, com a televisão, porque a gente tem que ser unido, né? Eu tenho muitos amigos jornalistas, né? Tenho o Germano que está criando o Portal de Vera, criou o Portal de Vera, está fazendo um trabalho muito bacana lá, de noticiário, de informação, um jornalista muito bacana. Eu tenho amizade com diversos jornalistas, então eu estou tentando fazer essa rede de contato, porque se eu estou sabendo de alguma coisa, eu compartilho com você e a gente divulga aquilo tudo junto, não só divulgação, mas o que vai acontecer também, né? Porque tem eventos que são culturais públicos, né, do estado ou municipal, e a gente também quer divulgar, quer ficar sabendo. Então, quando você começa a fazer uma rede, né, daquela coisa que não é concorrência, é parceiro, aí eu tô com. A gente tá lá com um grupo no WhatsApp com diversos jornalistas da cidade, que a gente troca informação. Tem dia que eu vou no evento tal,
por exemplo, eu fui na SEDAF, não consegui, alguém não conseguiu cobrir, eu passo para a pessoa. A gente ter essa parceria é saudável para os nossos seguidores, né? Para a população em geral. Ô, cara, muito legal. Ó, o dia que tiver um evento lá que você achar que faz sentido a gente fazer a cobertura, você me chama, eu vou lá pra gente fazer. Bacana demais. Tá de portas A abertas, gente gravar né? junto lá, fazer uns conteúdos, né? E é muito legal, cara. Eu gosto mais de cobrir evento porque você chega lá, você tem a sua visão daquele evento, né? E aí, às vezes, faz sentido para muitas pessoas que estão te seguindo ali, né? E eu gosto muito de trazer esse olhar do negócio, né? O que que ali gerou de negócios, o que que gerou de oportunidade, para as pessoas poder usufruir daquilo ali, né? Eu acompanho muito na sua página, na sua pessoal também. Eu vejo que você vai em certos eventos, tem coisas que a gente aprende que a gente não tinha noção do que era, né? Você começa a conhecer, você começa a ver uma coisa que você não fazia sentido, você não conhecia, e você começa a conhecer e começa a gostar. Eu gosto, acho muito bacana que você faz do empreendedorismo, porque quando você compartilha suas ideias, você ajuda pessoas que você não tem noção que, né, que tá ali. A gente precisa, a tendência, a gente tem que, aquilo que você falou, a gente tem que se unir, né? Quando a gente começa a se unir, começa a entender que a gente vive em sociedade, que a gente precisa um do outro, e a coisa flui muito, muito bacana. Eu vou te passar uma visão que eu tive. Eu tenho aprendido muito essa questão da concorrência, como que isso, a gente pode ter um olhar totalmente diferente. E aqui em Divinópolis tem um movimento legal, né, que é do Prato da Casa. É um concurso gastronômico, né, que os bares mostram ali, na época do inverno, na época que tá aí embaixo ali nos barzinhos, aí faz uma competição, né, dos bares, né, do meu amigo Gustavo Bicalho, inclusive já temos um podcast aqui também. E, cara, os depoimentos dos donos de restaurante, né, que passaram por esse programa, o tanto que eles desenvolveram as empresas dele depois disso, é muito legal. E, cara, eu lembro de uma cena, assim, foi muito legal, porque tava tendo nesse concurso, já tem muito tempo, foi bem no início, e um barzinho que foi participar, ele não tinha estrutura para receber que tanto de gente que veio, porque imagina só, ele tá acostumado a atender, sei lá, 200 pessoas, vem 1000 pessoas, né? Aí vem que é a confusão. E aí o dono de outro restaurante, né, é o Danilo, gosto demais dele, do Peixe Dourado, né, do Vetrino, tem 3 restaurantes aqui também, lá do Traíras. Eles foram lá ajudar a atender lá dentro do barzinho, né, do Raimundo, do Rafael, e entraram lá e foram ajudar. Cara, eu achei que lá nobre demais, que tipo assim, imagina, eu tô participando do concurso com você, eu vejo você passando dificuldade, em vez de eu deixar você passar dificuldade, eu vou lá te ajudar. Cara, eu achei aquilo ali, assim, a essência da união que você tá falando. Por quê? Porque aí, cara, não é porque a gente tá concorrendo que eu não vou deixar você cair nesse momento, não. Foi lá, trouxe utensílios que estava faltando, ajudou nisso, ajudou no atendimento, tal e tudo. Cara, e foi um sucesso. O que aconteceu? Esse movimento vem crescendo, né, o Prato da Casa vem cada vez crescendo, e você não vê, cara, aquela rixa, você vê aquela parceria. E quem ganha com isso é a gente, né, como consumidor que vai lá, que vai curtir um evento que é muito legal, e eles crescendo. Porque, cara, não tem coisa pior do que você ver uma empresa fechando. Você vê um restaurante fechando, é triste. Você pega um restaurante desse, esse dia até fiz uma palestra lá pro Peixe Dourado, para 60 colaboradores. Então, olha o tanto de emprego e renda que eles geram, né? Tantas famílias que eles geram. Então, todas as vezes que a gente vê uma empresa crescendo, que a gente tem que falar assim, oi, legal, porque eles estão movimentando a economia, estão trazendo oportunidade, trazendo empregos, né? E é muito triste quando você vê uma plaquinha de alugas. Eu tenho uma tristeza de andar no centro, de qualquer cidade. Você vê lá a plaquinha alugas, é muito triste. E era pra você feliz, você me contou que você já trabalhou com aluguel, né? Já trabalhei com aluguel também já, mas assim, eu quero... Mas eu entendi o conceito, né? Porque eu não podia perder piada, né? O interessante é estar alugado. A plaquinha de alugas é bom quando você consegue fechar o aluguel é ruim pro dono do imóvel que tá ali com o dinheiro parado. É ruim porque, assim, não tem alguém empreendendo e fazendo um negócio ali, né? Então, realmente, eu entendi o sentido da tristeza, né? Mas eu fico muito chateado, porque, assim, a plaquinha de alugues, ela quer dizer que ali alguém abandonou aquele local, né? Principalmente quando é no centro. Então, quando um bar fecha, é triste pra cidade. Tem gente que acha bacana, tem outros empresários que às vezes podem achar assim, interessante, vai pegar os clientes daquele bar, mas não pega, aquilo que a gente conversou. A gente precisa da cidade movimentada, cheia. Fomentando negócio, né? Você tem dificuldade de achar lugar para alugar. Interessante isso. Quando um cara cria um prédio e tem sala comercial e que tá todo mundo cheio, que tem gente lá, isso gera vida na cidade. A gente precisa... Senão a cidade vira uma cidade de dormitório, né? Quando vira cidade de dormitório, você vai pegar um carro para sair daqui, para ir para outro lugar, né? Então, você tá gastando, tá poluindo o meio ambiente com o carro.
Enfim, você tendo algo na sua cidade que te atrai é essencial. Eu tenho uma metodologia do Sebrae que tem uma parte lá que a gente fala, nessa que eu te falei, né, que a gente vê o que poderia ter de bom na cidade. Eu não sei qual país, mas tem um país que teve um movimento seguinte. Eles pregavam um papelzinho, o que poderia acontecer aqui. Então, por exemplo, tem um local lá, aluga-se. Aí chega tipo post-it e prega Entendi. lá, aqui poderia ter uma padaria, aqui poderia ter uma farmácia, Isso aqui aqui, poderia ter um restaurante. O pessoal passa e vai pregando papelzinho. Então, um dia você pode fazer um movimento desse lá para Não, ver aí o engajamento da turma, né? verdade. Aqui, tá alugando. Você O prega que um que poderia bloquinho de ser aqui? post-it e fala assim: escreve o que você gostaria que É tivesse aqui. interessante até para quem é dono de imóvel, para quem é dono de É, imobiliária, porque é um movimento legal que a gente traz o amor pela uhum. cidade. Não, cara, eu gostaria que aqui tivesse um pet shop. Porque Ah, eu às vezes gostaria. as pessoas que moram ali que vão saber qual a necessidade, né? Porque às vezes você tá com a ideia, seu sonho é abrir um pet shop, mas às vezes ali não é o local para você abrir um pet shop, né? Mas sim, quem É, mora, quem convive ali, fala assim, ó, aqui tá faltando uma farmácia. Eu tava conversando esses dias com um senhor que estava me contando que no bairro dele, em São Cristóvão, estava faltando uma farmácia. Realmente faz sentido. Ah, virou um centro comercial, né? Tem a Antônio Carlos, que é uma avenida que tá cheia de comércios, e lá não tem uma farmácia. E eu passava por lá, nunca tive essa visão. Às vezes o empresário também não tá tendo essa visão e fala assim, ó, só abrir uma farmácia, vai abrir. E essa questão do povo sugerir é legal demais, a, né? a gente tem muito isso na página do pessoal também fazer sugestões. Não desse tipo, mas fala assim, ó, tá faltando aqui em Pará de Minas um showzinho de tal, assim, um exemplo, né? Tá faltando alguma coisa aqui assim, se tiver assim, você podia fazer um sorteio de tal evento, a gente escutar a população, você consegue. Porque eu falo muito que a democracia não é a soma de opiniões, é o conflito entre elas. Se você acha que aqui é bom uma farmácia, eu acho que não é, a gente vai entrar em um consenso para ver o que vai ser melhor, enfim, em diversos aspectos, não só nesse assunto. Quando você consegue ter a união de opiniões, você soma opiniões, você consegue entender que a coisa vai fluir de outra maneira. É muito interessante. É. Cara, então eu vou te perguntar uma dica de ouro pra quem tá começando a empreender e tá passando perrengue, né? Então o cara tá passando perrengue, o que você acha que ele deve fazer? Assim, eu já tive um bar também, eu já tive um churrasquinho lá em Ribeirão do Ouro, né? Foi poucos meses, eu fiquei empregado. Acho que todo brasileiro, eu acho que o brasileiro é muito empreendedor, né? A gente não consegue ficar parado. Eu tinha saído de um emprego e eu tava em momento de transição, eu não sabia que estava no momento de transição, porque eu arrumei um emprego depois, mas fiquei um tempo parado e comecei churrasquinho lá em Ribeirão do Ouro. E a dificuldade que eu passei é porque a organização. Quando a gente não é organizado, porque a ideia do bar, tem muita gente que pensa que é diversão. O cara que quer abrir um bar e pensa assim, ah, vou lá porque eu sou muito conhecido, o pessoal gosta de mim, vai lá, não é. É um negócio como qualquer outro, que tem dificuldades e que enfrenta mais dificuldades que outros bares, às vezes. Se você quer abrir um bar, você precisa ter um diferencial, às vezes outro bar já tem. Tudo bem que a concorrência é saudável, mas quando você vai entrar no negócio, você tem que avaliar, né, se existe muitos bares. O meu vai ser diferencial. Então, quando a pessoa consegue estudar isso, quando a pessoa começa a organizar e vai saber que vai enfrentar, você mais do que ninguém sabe que os empresários enfrentam um período ali até conseguir embalar, você não sabe quantos meses pode ser. Então é muito importante que às vezes lá na frente começa a bombar, começa a dar resultado e às vezes a pessoa não persistiu até esse momento, né? Mas eu volto no que você falou, o planejamento. Às vezes a pessoa não tinha planejado que ele ia demorar 5 meses para ter resultado. Então, assim, eu acho que a pessoa que decide empreender tá conversando com boas pessoas, né? Igual você falou um negócio que eu achei muito legal. Você ouvir o pessoal que não deu certo, ouvir o que aconteceu, ouvir por que a festa não teve as pessoas. É buscar o resultado, o aprendizado no erro, né? Isso é nobre, né? Eu acho que é uma coisa que o empresário tem que ter essa característica, né? Não, eu já vi muitos em Pará de Minas restaurante que no começo eu frequentei um restaurante amigo meu, no começo dava 10 pessoas no restaurante, sim, era vazio. Hoje ele não dá conta do volume de pessoas que atende, que vão lá. A gente ter essa persistência faz muito parte, mas a gente tem que ter essa organização, é essencial para qualquer negócio, né? Não só para bares, igual a gente tem a experiência e tem as informações, porque hoje em dia a gente está falando aqui em off, você poder ter uma informação do que está acontecendo, você ter dados, né, é muito valioso aquilo. Então, quando você compartilha, a gente precisa comprar dados, não, de informações, não. Se eu posso te ajudar falando assim, ó, esse negócio seu aconteceu isso, é, fechou por conta disso, é uma ajuda tremenda. A gente tem que, a cidade só vive quando os empresários estão certos. A gente pensa assim,
tem muitas pessoas que não gostam de empresários, que tem aquela coisa. A cidade precisa disso. O capitalismo, a gente está aí, a gente, claro, tem que buscar um capitalismo mais social, mas a gente tem que entender que a gente precisa desse movimento. Cara. Se você ganha, eu ganho, então, tudo a gente tem que trabalhar no aquele sistema ganha-ganha mesmo. O Daniel, então eu quero fazer 2 perguntas pra gente ir encerrando aqui. Uma, qual que é a sua maior paixão? Cara, minha maior paixão é cidade. Eu me apaixonei por cidades em geral, não só Pará de Minas. Eu me apaixonei por arquitetura e urbanismo de uma forma. Eu não sou estudante de arquitetura e urbanismo, mas acompanho muito. Tem o Raul Gifilores. Eu sou apaixonado em ver uma cidade funcionando. Então, e essa conexão com a Onde Ir é bacana demais você ver o bar lotado, o feedback do dono do bar falando assim: ó, você divulgou pra mim aí, foi bom demais. Então, quando você vê. Eu cresci em uma zona rural, então eu não tinha tanto contato. Tinha nas escolas e tudo mais, mas pra mim, meu quintal era muito grande, então eu não tinha um vizinho do meu lado. Quando você começa a colocar pessoas numa cidade, essas pessoas começam a conviver e começam a ter sabe, esse convívio, assim, faz toda a diferença na vida da pessoa. É muito bacana você poder estar do seu lado, ter um vizinho, ter alguém que você conversa, ter um bar interessante, ter algo que você pode sair, sabe? Colocar tudo junto num lugar é uma coisa maravilhosa. Eu acho que o ser humano encanta muita gente, mas a organização de cidade me encanta muito. Sou apaixonado por cidade. Você lembra do SimCity? Sim, eu jogava demais. Era massa demais, né? Não, eu gostava demais. Você construía e vinha o negócio explodir. Você tinha que construir de novo. Fazer de novo e bolar buracava a rua. pra juntar. Eu joguei muito, eu sou apaixonado por SimCity. Até pouco tempo eu tinha baixado no celular, mas o tempo não deixa a gente, né, aproveitar isso. Mas a cidade, quando a gente vê, é muito bacana você ver o que acontece no SimCity acontecer na nossa cidade. Quando, né, uma pavimentação ali, uma coisa que acontece na cidade, ter um resultado, né? Quando no SimCity você tem que fazer algo para ter um resultado. E a cidade, você vê as coisas acontecendo na cidade, me encanta muito. Sabe o que eu fico pensando muito, cara? Às vezes, assim, igual eu te falei que eu tenho viajado muito, né? Cidades bem diferentes. É um desafio muito grande, cara, porque, assim, a cidade foi construída, por exemplo, Divinópolis, as ruas são largas. A rua é larga, então, quer dizer, você já tem ali um espaço para passar os carros, né? Aí, antigamente, ela era mão dupla, vira mão única, já vai melhorando. Agora, tem cidade que a gente passa que a rua é estreita para passar um carro. Então, assim, aí você não vai demolir aqueles imóveis ali para alargar a rua. Então, eu fico observando, tem cidades que é um problema eterno o transporte, né? É verdade. E uma questão muito importante que as cidades são avaliadas são isso, a mobilidade urbana, né? Quando você consegue ter uma mobilidade eficiente, a cidade consegue fluir, né? Quando você consegue... E mobilidade não é, às vezes, só o carro sair. Mobilidade é o passeio. Eu fico muito revoltado de saber, assim, o poder público tem... Eu vejo um asfalto tinino e uma calçada toda esburacada. Então, aquele lugar que, se não passa gente, aquilo que a gente conversou, acaba que fica perigoso, né? Vem a questão da segurança. Eu vou te contar uma coisa na prática, né, cara? Foi depois do carnaval. O próximo final de semana, depois do carnaval desse ano, a minha esposa caiu na calçada e machucou os 2 pés. Um ela quebrou e o outro rompeu o ligamento. Nossa, ficou de cama, literalmente 3 meses, assim, ficou de cama uns 15 dias sem colocar o pé no chão. E para recuperar mesmo, fisioterapia e tudo, praticamente 3 meses. E o cara que um buraco na calçada assim, não é punido nem nada. Eu fico muito chateado de ver que é responsabilidade do poder público um asfalto e a calçada não é. A gente precisa ter essas algo coisas, que ter esse cuidado. Mobilidade faz parte disso. E até um alerta para os empresários, né? Isso foi na porta aí de uma academia. A gente não fez nada. Se a gente tivesse entrado na justiça, talvez... E assim, os custos foram altos. 2 botas daquela lá, aquelas botas custam quase R$500. Eu teve que comprar 2 botas. Não sei o que, e ficar ali, né, um tempo sem poder locomover, assim, literalmente muda a sua rotina ali durante um bom tempo. E um buraco no chão que poderia ter sido resolvido bem simples, né? Assim, então acho que realmente a gente ter esse cuidado com a porta da nossa empresa, né? E tudo. Acho que é uma coisa que a gente pode falar. Daniel, então agora o sonho de futuro, né? Daqui 5 anos, né? A gente vai tá gravado esse episódio, daqui 5 anos, volta aqui e você vai conferir o que você imagina que está acontecendo daqui 5 anos, né? Como está o seu projeto, como está a sua vida, né? E você voltar depois, daqui de 5 anos aqui e ver se a promessa foi cumprida, né? Eu sonho assim, daqui 5 anos eu sonho com uma Pará de Minas com uma população maior, com pessoas querendo morar lá, com minha lista de bares maior ainda, com eventos culturais.
Claro que a gente não tem que ter só um projeto individual. A Um Dia não é um projeto individual, é um projeto coletivo. A gente quer que os bares cresçam, que possam trazer melhores artistas, que o cara consiga levar o seu bar para outra cidade também. A gente vê bares criando filiais em outras cidades e a gente pode ir para Pará de Minas, né? A gente quer outros bares também lá. Eu quero ver uma Pará de Minas cada vez maior, mais estruturada, mais boa de se viver, que as pessoas falam bem de lá, sabe? Que você tem orgulho de falar assim, eu moro em Pará de Minas. Daqui a 5 anos, eu quero ver não só Pará de Minas, mas todas as cidades. Eu penso um projeto assim, das pessoas pensarem mais a cidade, né? Pensarem mais como viver ali e como tornar a cidade viva. Eu sou apaixonado com isso e eu acho que esse projeto faz parte disso. E os empreendedores, empresários, eu acho que o sonho do empresário é isso, é um lugar, porque quando você consegue transformar a sua cidade, você transforma o seu comércio. Quando você consegue morar numa cidade que é interessante, empreender numa cidade que é interessante, a tendência é só crescer, né? Isso só traz benefício para todo mundo. Com certeza. Daniel, quero te agradecer, né, por esse episódio, por você ter vindo bater esse papo aqui, né, abrir as portas aí pra gente, um dia você vir visitar aqui de Divinópolis, a gente fazer um tour por aí também. Um dia eu vou lá também pra gente fazer um tour lá. Você é seu guia lá em Pará de Minas. Eu não sei exatamente a data, mas tá pra acontecer aqui o Prado da Casa, ver se dá pra você vir. Bacana. Às vezes você fazer a cobertura aqui, não sei se eu estarei em Divinópolis na data, mas se tiver, a gente pode até ir lá, falar um pouco do que acontece lá. Vamos, fazer uma collab, fazer um vídeo em coletivo aí. E, cara, é um evento muito legal, é algo que vocês podem conversar com o Gustavo, fazer um movimento lá, a gente falou, a gente tem coisa pra ensinar e pra aprender, né? Eu acho que vir aqui vai ser excelente. Fico muito feliz pelo convite. E eu não sei se aqui em Divinópolis tem uma página assim. Também não sei. Acho que a gente pode pensar também, quem sabe modelar ideia pro lado de cá também, né? Porque realmente, cara, é uma utilidade pública. Igual eu te falei, eu já senti falta disso em outros locais que eu fui. E eu acho que a ideia é muito legal. Igual você falou, tem lugares que tem mais de uma, acho que é interessante, cada um vai ter seu estilo ali também de divulgar, né? Uma visão diferente, né? Eu te falo, é fundamental isso aí para os empresários. Porque aqui em Divinópolis é o polo da moda, né? Tem muitas pessoas que vêm aqui e quando chega aqui, quero comprar roupa. Então, às vezes a pessoa fica sem saber também onde que é o local. Verdade, e onde que é um restaurante que eu posso aproveitar e já almoçar também. Aqui também é um polo também da saúde, tem muitos médicos referência, muitas clínicas, né? Então, assim, tá bem desenvolvido, então, realmente, mas tem muita gente que não sabe. Né? Então, essa conexão, né? E também essa conexão de Divinópolis, Pará de Minas, o que tem de bom e tudo, acho que é algo que a gente pode começar a fomentar essas pontes aí, né? De falar das cidades aí. Eu vou aprender mais com o seu projeto também, quem sabe a gente fala um pouco mais sobre isso, né? Eu acho que hoje aqui iniciou uma parceria muito boa. Acho que quem sabe a gente pode dialogar. Acho que tem muito para aprender com você aqui de Divinópolis. E tem muito para mostrar lá em Pará de Minas também. Com certeza, já tem muito para aprender lá. Cara, parabéns pela cidade, obrigado, parabéns aí por todo esse movimento, né? Pela sua história aí, muito legal. Espero a gente ter outras oportunidades para a gente gravar outros conteúdos aí. É uma honra estar aqui com você, Kildoré. É muito bacana. Acho muito bacana esse projeto seu. Fico honrado pelo convite e espero estar aqui mais vezes. Isso aí. Obrigado. Obrigado. Pessoal, então você compartilha com seus amigos aí e a gente podia fazer uma enquete aqui, né? Escreve aí nesse episódio ou nos reels que a gente postar aqui, fala o que você gosta de Pará de Minas, né? Fala o que você tem de bacana de Pará de Minas e se você já vem de Divinópolis, se você for de Pará de Minas, o que você gosta de Divinópolis também, né? Eu acho que a gente devia fazer um negócio, sabe, Daniel? Tem não sei se é psicólogo, psiquiatra, ela fala um negócio de inteligência emocional que eu acho incrível. Que no final do dia, geralmente a pessoa pega uma coisa ruim e fica remoendo. Verdade. Mas aconteceu 10 coisas boas, né? E ela fica só naquela coisa ruim. Então, se você quer melhorar a sua cabeça, né, o seu emocional, para cada coisa ruim que vier na sua cabeça, lembra de 3 coisas boas. Aí você vai ver que você vai ter muito mais coisa boa do que ruim. Então, vamos fazer um exercício, né? Se você viu uma coisa ruim na cidade, tenta lembrar de 3 coisas boas. Né? E provavelmente você vai encontrar até mais, né? Então é uma coisa boa pra gente falar. Ainda para fechar esse parênteses, eu tenho amigo que mora nos Estados Unidos que vem tratar a saúde aqui. Por quê? Porque aqui é melhor, porque aqui é mais barato, que é mais acessível e tudo. E tem muitas boas opções, inclusive para Divinópolis, né? E aí, às vezes acontece com o Pará de Minas e tal, e a gente fica falando, porque a saúde no Brasil não é boa, que não sei o que não é bom. Tem tanta coisa boa aqui e a gente tem que realmente colocar o holofote para isso. Verdade. É isso aí, parabéns pelo projeto e até um próximo episódio aí. Obrigado, valeu.